nós fomos conhecer o novo espaço da Macucos Pastelaria. Chegando lá, já tá todo mundo feliz para te receber. Espaço amplo e aconchegante, com área externa, e também é pet friendly, você pode levar o seu cãozinho com você. Com cardápio novo, renovado e diversas novidades, que tava até difícil de eu decidir qual sabor de pastel eu ia escolher. Enquanto eu escolhia, chegou as casquinhas fritas como aperitivo, com aquela maionese caprichada. Aí eu decidi pedir a novidade, o pastel de estrogonofe de frango, recheio de ponta a ponta já na primeira mordida. Em seguida pedimos os famosos canudos recheados. Dá uma olhadinha mais de perto. Ah, e agora o Macucos também tem drinks, e eu pedi um gin tropical. Apenas não pedimos as deliciosas taças de sorvete porque já estávamos cheios. Saí de lá contente, feliz, com a barriga cheia e pronto para uma próxima. A Macucos Pastelaria está em novo endereço, na rua Doutor Nereu Ramos, 122, em frente a Momil. Saudações, mais um GasparCast no ar, o podcast gasparense, o podcast da Sentinela. Robson Krause em mais uma apresentação do GasparCast. Você pode estar notando, hoje Léo Miglioli não está presente conosco aqui, a fazeres particulares, e a gente segue e leva o GasparCast para você, leva esse conteúdo bacana, conhecer gente bacana e especial de Gaspar e também de toda a região, nessa super quarta-feira. Para você que está ligado com a gente, vai estar sintonizado, vai ver posteriormente também esse vídeo. Você clica ali, ó, aqui, ó, bem embaixo aqui no YouTube, vai ali, se inscreve no canal, ativa as notificações, segue a gente nas redes sociais também e ajuda a gente também, né, a levar esse conteúdo a mais pessoas, a mais gasparenses e, claro, a mais pessoas de toda a nossa região, para que a gente possa conhecer a história de pessoas que fazem a nossa Gaspar e a nossa região no dia a dia. GasparCast tem o apoio total, deixa eu falar para você dos nossos parceiros, já eu faço a apresentação do nosso convidado de hoje, acho que você já está vendo aqui na mesa pelo menos um pouquinho, já eu faço a apresentação dele, mas estamos aqui em nome do GasparCast, da Gasparzinho Distribuidora de Materiais Elétricos em Blumenau, no bairro da Velha. Um abraço ao Moa, um abraço a toda a equipe da Gasparzinho, são nossos parceiros de longa data, nossos grandes parceiros aqui na Sentinela e também no GasparCast. Em Blumenau, WhatsApp Televendas 3330-1331. Também no apoio total da Canecas Mais Top, né? Canecas Mais Top tá aqui, ó, as canecas que você vê no GasparCast, né? Caneca de alumínio, as canecas personalizadas e tudo mais para você. Lembrando que você tem 20% de desconto, dizer que viu e ouviu aqui no GasparCast. Você pode mandar um WhatsApp no 99936-2437, Canecas Mais Top e também Arte Resina, que são parceiros aqui do GasparCast. Outro parceiro também bacana é Macucos Pastelaria. Abraço a toda a equipe da Macucos, Marilson, meu amigo Matheus e a toda a família, toda a equipe da Macucos, aquele abraço bacana e especial. Peça seu pastel, pode pedir pelo aplicativo, baixa no teu smartphone, no teu celular, ou também adicione o WhatsApp 99160-4041, Macucos Pastelaria. E claro, Aqua 10, a água gasparense diretamente do Belchior, da Estrada da Carolina. Um abraço ao meu amigo Felipe, um abraço a toda a equipe da Aqua 10. Hidrate-se. Aqua 10, água 100% gasparense. São nossos parceiros. Inclusive vou abrir uma água aqui com gás, a malvadona, como diz o Léo, né, aqui no podcast, aqui, ó. Essa é boa demais, rapaz do céu. Já vou me hidratar aqui. Nosso convidado também já está se hidratando. Aqua 10, a água 100% gasparense. Feito isso, agradecido aos nossos parceiros, vamos à apresentação. Muitos gasparenses, eu acho que de 100%, 102% conhecem esse grande parceiro da gente e que vai conversar um pouco com a gente, vai conhecer um pouquinho a história dele, vai contar causos que acontecem, percalços também, a gente já vai falar sobre isso. Rodrigo Altoff, seja muito bem-vindo ao GasparCast. Eu que agradeço, primeiramente cumprimentar a todos os ouvintes, telespectadores do GasparCast, parabenizar pela iniciativa. Há alguns anos eu fiz uma pós-graduação de metodologias do ensino e o podcast ele é uma ferramenta hoje muito apropriada, né? É verdade. E eu confesso que eu fiz muito uso para a finalidade educacional.
Daí vai me perguntar, Rodrigo, mas como? Hoje em dia a tecnologia está nas nossas mãos, as ferramentas, celular, a questão do áudio, né? Então era comum, eu fazia muitas viagens longas a trabalho pelo Instituto Federal, visitando obras não só em Santa Catarina, mas também fazendo perícia em obras em todo o Brasil. Estive no Pará, estive em Mato Grosso, no Paraná, e essas viagens, aqui as mais próximas, né, que a gente faz de carro, então eu pegava o celular, conectava nos aparelhos... nos dispositivos ali, notebook ali e tudo mais? Isso, do veículo, do próprio notebook. É verdade. Exatamente, e vai fazendo esse acompanhamento. Hoje existe uma infinidade de podcast, aí tu pode direcionar para a área que você tem um gosto maior. No meu caso era tecnologia, era política, era engenharia, e até me arrisquei nessa disciplina de metodologia aí para a educação de montar um podcast. Quem acessar o meu Instagram vai ter um link. Até eu tenho que atualizar, e o meu podcast ele era voltado para as áreas de engenharia, política e tecnologia. Então eu tenho que gravar alguns episódios. Né? Eu lembro que o primeiro episódio a gente deu no meu escritório de engenharia, é comum as pessoas procurarem, Rodrigo, como é que eu faço o encaminhamento para aprovar um projeto, para fazer um desmembramento, essa tramitação inicial. Então eu gravei um podcast, quando tem algum cliente novo, em vez de a gente estar repetindo a informação, encaminha aquele capítulo. Vai ali, que tem todas as informações todas ali. As informações. Vai estar tudo explicadinho para ti. E a pessoa vem... É muito bacana. E até tem que atualizar. Hoje, na correria do dia a dia, trabalho, estudo, a gente acaba ficando sem tempo. Mas parabenizar a Sentinela do Vale pela iniciativa. O GasparCast já vem, se eu não me engano, já tem mais de 70, né? Mais de um ano, 70. Desculpa, tem que falar o episódio. O Léo sempre pega no pé aqui. É o 72º, viu? Olha só, então, 72 episódios. É muita coisa, isso mostra que deu certo. Como eu falei, é uma ferramenta de inovação e que caiu na graça da comunidade. Então, para mim, é uma satisfação estar aqui com os amigos aqui e poder conversar um pouquinho com o nosso povo aí. Vamos começar pela pergunta derradeira. Vamos lá. Rodrigo, tu é gasparense? Natural? Não. Não é natural de Gaspar? Não sou natural de Gaspar. Eu sempre achei que o Rodrigo era gasparense natural. Não, até pelo sobrenome. Meu sobrenome é Boing. Out of. Os dois de origem alemã, apesar que na minha família a gente tem uma descendência muito forte italiana por parte da minha avó, da avó materna, que é Volpato, a família Volpato, a família Bus, e a família do sul do estado. Volpato, sul do estado e região lá do Rio Grande é muito comum. Inclusive tem uma rede de lojas lá. Exatamente, a rede de lojas Volpato. Então a origem da família, por parte da avó materna, uma origem italiana. E eu, apesar dos dois sobrenomes ter descendência alemã, eu sou muito da culinária italiana. Massas eu adoro, né? Fantástico. E o Out of e o Boing também vem de uma região da Alemanha muito próxima à França, tanto que a Boing diz, meus avós, os antepassados aí, né, nossos parentescos, que a família Boing é a mesma que é da fábrica de avião Boing. Da Boing. Da mesma. Que quando a Europa passou por uma crise muito grande, migraram para a América, e parte da família Boing para a América do Norte, e parte para a América do Sul, onde a gente está aqui, né? E o Out of foi a mesma coisa. O Out of também é de origem alemã, é da região lá da Alemanha, também muito próxima à Holanda, e também migrou aqui para o sul de Santa Catarina, na região de Santa Amaro da Imperatriz. A família toda é de lá, e na década de 80, por volta de 80, 70, a gente teve aqui na região do Vale do Itajaí, a questão do polo têxtil muito forte, né? Sim, verdade. E as demais empresas. Lá, o berço, comecinho de tudo lá, né? Exatamente. Então houve uma migração. Até então a nossa família era uma família de atividade rural. Naquela época os pais, os avós tinham muitos filhos, né? Então por quê? Porque precisavam de mão de obra para ajudar na sua casa, na roça, exatamente. E tanto que as nossas férias era voltar para a casa dos avós durante o período de férias de aula. Para ajudar na colheita. Para ajudar na colheita de milho, na colheita de fumo. À noite ia para as estufas de fumo, né? A gente nunca vai esquecer isso, roça de feijão, bater o feijão. Então era um período de vida que deixa muita saudade, né? Um período muito bom. E a gente daí se deslocou para Gaspar. Meu pai, ele não teve oportunidade de estudar, mas sempre batalhou muito. Ele era operador de máquinas, então ele migrou algumas regiões do país, e principalmente aqui em Santa Catarina, sempre trabalhando em obras de engenharia de terraplanagem, de pavimentação asfáltica. Então a gente acabou rodando muito aqui em Santa Catarina. Eu sou o filho mais velho e tenho mais 2 irmãos. O que tem de bom, o que tem de ruim nessa situação de tu migrar muito? A gente veio
de uma família do sul do estado, migramos para outras regiões, a gente morou em Mafra, a gente morou em Guaraciaba, que é lá na divisa com a Argentina. Claro, lá, minha esposa é de Anchieta. Olha só, muito próximo. É. A gente morou em Presidente Getúlio, a gente morou em Itaió, a gente morou em Rio das Antas, que é do lado de Caçador. Rapaz. E depois mudamos para Luiz Alves, daí eu já estava numa idade que ia já me aproximando da quinta série, né, que nós chamávamos de ginásio na época. E isso, então, como meu pai trabalhava e as obras se deslocavam, era uma época da expansão rodoviária muito forte. Ele acompanhava. Acompanhava a empresa. A empresa alugava casas, a empresa fazia acampamentos. O que tem de bom nisso é que hoje a gente tem amigos por toda Santa Catarina. E depois, com o passar dos anos na minha atividade no Instituto Federal, acabei voltando a visitar obras também no ramo da engenharia nessas cidades. E a gente, de vez em quando, consegue visitar algum daqueles vizinhos, amigos que a gente ainda coleciona, né? E quando a gente estava em Luiz Alves, daí eu, o irmão mais velho, meu irmão é 2 anos mais novo, e a minha irmã também um pouquinho mais nova, o meu pai e a minha mãe já começaram a se preocupar com a questão educacional, porque essa rotatividade de cidades, ela era prejudicial para a educação da gente. Exatamente, é. Eu lembro que em Presidente Getúlio, quando eu estava na 2ª série, eu, na mesma sala, com a mesma professora no interior de Presidente Getúlio, nós tínhamos uma professora que dividia o quadro em 4 partes. Famosa escola seriada, né? Escola seriada. E eram 4 turmas com a mesma professora. Então, isso que a professora se esforçava, era a possibilidade da época, mas realmente meus pais começaram a se preocupar com essa rotatividade e manter um polo central, e daí, se eu não me engano, foi em 89, 1990, nós viemos, o pai recebeu o convite para trabalhar aqui na Prefeitura de Gaspar. Depois teve um seletivo, um concurso, ele foi operador de máquinas a vida toda, então tinha muita experiência. Se aposentou, inclusive, aqui trabalhando na Prefeitura de Gaspar como patroleiro. Eu ia dizer, o teu pai é o famoso patroleiro, né? Isso, é o João da Patrola. João da Patrola, é isso que eu ia dizer. Muito conhecido. Né? Que o pessoal fala, mas é o pai do... Tu não conhece o pai do Rodrigo? Quem é o pai do Rodrigo? Eu sou o João da Patrola. Sou o João da Patrola. Agora estamos falando de jeito que a gente conhece. Exatamente. Então a gente tem... E a minha mãe sempre foi costureira, então obviamente chegou aqui em Gaspar. Já se colocou, né? Porque aqui as nossas facções e confecções é uma potencialidade aqui da nossa região, da nossa cidade, principalmente. E a partir de então, a gente se estabeleceu em Gaspar, criou raízes, e hoje é o nosso berço aqui em Gaspar. Então, podemos dizer que Rodrigo, engenheiro, vem dali desses exemplos e acompanhando teu pai nessas obras. Então, tu já começou a ter esse olhar para a engenharia já desde lá, né? Chega a arrepiar. Eu lembro bem que o gosto pela engenharia, ele vem disso. Como meu pai, às vezes, também ocupava o cargo de encarregado de todo aquele pessoal, eu lembro que numa casa que a gente morou em Presidente Getúlio, alugada pela companhia, né, pela empresa, era uma casa estilo alemão, uma casa muito grande, com baita de um terreno, um rancho, bem interior mesmo, né, um rancho muito grande, com um pátio de terra muito grande. Então as máquinas acabavam ficando no pátio, final de semana e no período da noite. E nós acabávamos interagindo muito com toda a equipe de mão de obra, né, os profissionais que trabalhavam na empresa, desde operadores até os encarregados, até os proprietários da empresa. E a gente, inclusive, ganhava uma marmita, porque os servidores, durante o meio-dia, eles estão no trecho e ganham marmita, né? Recebem a marmita para poder se alimentar. E nós tínhamos uma função. Eu era o patroleiro reserva, que eu, inclusive, com 6 anos, eu dirigia a patrola. Né? 6 anos! Diga-se de passagem que a nossa família tem uma tradição, né? Meu pai, meu tio Wilson, meu primo Evandro, meu primo TT, todos maquinistas, 6 anos, né? Lá. Eu lembro que claro, meu pai junto, né? Naquela época não tinha tanto rigor a questão do trânsito, o pai junto. E eu dirigindo a patrola, patrolando literalmente uma camada de brita de base para fornecer um asfalto, que num trecho lá do interior de Presidente Getúlio. E eu lembro, vinham 2 senhores, um senhor e uma senhora num Del Rey. O Del Rey era o carro, era o carro na época, né? Imagina, luxo. E quando eles viram, imagina, aquele molequinho, ele devia ter 1,30 m, 1,40 m, em pezinho, dirigindo aquele volantão da patrola. Eu vi que dentro do carro eles foram indo pra beirada. Quase em cima do pacto, né? Exatamente. Só que isso vinha de berço, o pai, um baita profissional, a gente aprendeu. E o meu irmão era o vigia do dia. Tinha o vigia da noite,
que era um profissional da empresa que cuidava do maquinário durante a noite lá no pátio. Sim, sim. E o meu irmão era designado vigia do dia. Então ele ganhava uma marmita porque durante o dia, quando tinha algum equipamento que não estava em uso, ele era o vigia do dia. Ficava de olheiro. Ninguém mexe ali. E ali a gente interagia com aquele pessoal e, obviamente, tu tá no meio do trecho. Imagina, eu estava numa patrola acompanhando. Temos amigos até hoje, que o meu pai ele ajudava muitas pessoas, então entrou na época um menino novo, Sidney. Devia ter na época uns 16, 17 anos, começou a trabalhar na Ingepasa, que era a empresa que estava fazendo aquele asfalto. Quando nós viajávamos para o sul, Braço do Norte, Tubarão, Criciúma, para visitar os parentes, o Sidney, que era o jovem, cuidava lá da nossa casa, tratava lá do nosso coelhinho, tratava das galinhas, tratava dos porquinhos, que no interior a gente costuma ter, né? Sim, ele era o caseiro. Virava caseiro. Comia as bolachas naquelas latas de tinta, naquelas latas de 18 litros, ali a mãe fazia a bolacha de Natal. Minha avó fazia isso também, rapaz. Pintava, nós saqueava, nós ia lá escolherinho e pegava lá as bolachinhas, né? A avó dava sem pintar? Exatamente. Tinha as pintura que era agora Páscoa. Natal, numa latas pintadas e outras não pintadas. A visita ganhava pintada. E nós ganhava aquelas que davam uma queimadinha, a que estava sem pintar. Essa vocês podem comer à vontade. Exato. As que estão com pintura só fim de semana, só domingo. E eu só bem na Páscoa, mesmo Natal, né? Ganhava 2, 3 na mão, meu Deus, saía pulando, rapaz. E elas tinham uns desenhos bonitos, lembra aquelas forminhas bacanas lá, era né? Coelhinho, era estrelinha. Exato, tudo. E nós ajudávamos inclusive a fazer. Caraca. E esse menino, Sidney, depois cresceu, virou auxiliar de operador de máquina, apontador, que nós chamava, depois virou patroleiro. E a profissão dele hoje é patroleiro. Ele é patroleiro da Prefeitura Municipal de Rio do Campo. Olha só. E a gente depois já acabou mudando de cidade, acho que daí a gente mudou para Presidente Getúlio para Taió, de Taió para Luiz Alves. Perdemos um pouco um contato. E passou alguns anos, nós já estávamos morando aqui em Gaspar. Para quem conhece ali a churrascaria do Tony na BR-470, naquela época que a gente mudou... Da nova agora ou na antiga? Da nova. Aqui na nova. Ali no Morro Grande ali. Isso, ali no Morro Grande. Na época que a gente veio para Gaspar, a BR-470, ela não era nem aberta. Ela terminava o asfalto próximo ao Alto Posto Gaspar, ali na rua Albertina Maba, por aquela um pouquinho para frente. Ali no Itacir, que faz ali as vestimentas de padre, né? O asfalto terminava ali. Daí o restante do trecho até onde é a churrascaria do Tony atualmente era estrada de chão, era aberto, mas não tinha brita, não era pavimentado. Não tinha pavimento nenhum. Para nós chegar na nossa casa, a gente passava por terreno de 2 vizinhos, eram 4 porteiras para chegar no nosso terreno. Hoje ele faz frente com a rodovia, né? E em determinado momento chega um carro, o pai e a mãe estavam viajando, tinham ido lá para visitar os parentes, daí eu era moleque e tal, e voltou o Sidney com a família dele, já com os filhos, para visitar. Daí disse, eu sou o Sidney morava lá em Presidente Getúlio, eu moro em Rio do Campo e tal, lembra da gente? Claro que lembra, né? E daí fizemos a acolhida deles. Hoje, pela amizade e proximidade que a gente tem, eu sou padrinho de um filho dele, daí do filho dele eu também já sou padrinho de batizado também de um neto dele, e a gente tem essa relação muito próxima. Rapaz, que legal. Né? E como ele também transita nesse trecho de obras, construção civil, na campanha de 2020, eu lembro bem, até quero mandar aqui um abraço para os baianos que moram ali aqui na Coloninha, fazendo campanha e tal, e eu costumo interagir muito com as pessoas e conversando, patrola tal, daí o baiano, nós temos um amigo que é patroleiro em Rio do Campo, e fomos ver, era o Sidney, olha como o mundo o mundo é pequeno, né? Olha só. Então, meu gosto pela engenharia, resumindo, ele vem disso. Então, eu crescendo, fazendo pavimentação, o pai sempre lidando com obras, a minha mãe sempre incentivando muito para os estudos, né, que eles não tiveram oportunidade. A minha mãe acabou cursando até a 8ª série, meu pai até a 4ª série. Era uma época difícil, realmente. Hoje o ensino está mais universalizado, né? A gente tem aí os institutos federais, da qual eu também sou servidor, que hoje a gente tem aqui em Gaspar, temos em Blumenau, temos em Brusque, temos em Camboriú, e antigamente era muito focado na UFSC, lá em Florianópolis, onde eu faço doutorado hoje. Faço doutorado lá, mas semanalmente eu tenho que me deslocar. Agora vai até Florianópolis, pega todo o distanciamento, pega o trânsito, tem a questão do tempo, tem a questão do risco de tu estar na estrada, a questão do custo, né? Porque o deslocamento é caro. Então hoje, felizmente, a gente tem mais oportunidades próximas e também o ensino híbrido, o EAD aí que possibilita todo isso daí. Meu gosto da engenharia das obras vem daí. E atualmente o pai hoje já está aposentado e a gente adentrou, temos uma empresa
e no ramo de construção civil. Então a gente faz casas, faz prédios para aluguel ou para venda. É uma satisfação aí agradecer a Deus pelos pais, pela família que eu tive e pela oportunidade de estudar e poder contribuir com a sociedade. Mas tu vê como é importante isso, tu acabou de falar de tudo isso e acabaste de falar dessa questão de ter estradas de qualidade para chegar nas localidades. Uhum. O quão é transformador isso na vida das pessoas para ter acesso a tudo, né? Para tu poder se deslocar, para ter também empresas tendo interesse nas localidades, de investir nas localidades, se instalar. Facilidades, né? Facilidades, gerar emprego e tudo mais. E tu vê que isso começa tudo lá atrás. Foi um trabalho que foi começado há muito tempo, que hoje a grande maioria tá usufruindo desses benefícios, né? Exato. Até eu lembrei agora de um fato. Nessas andanças do meu pai, enquanto ele namorava minha mãe, e logo no início de casamento, minha mãe e eu, a gente ficava alguns períodos sozinho. O meu pai chegou a participar e trabalhou e morou em Gaspar. Aqui em cima da padaria Cruzeiro do Vale, ali para quem... Do Coração do Vale ali? Da Coração do Vale. Para quem está mais tempo aqui em Gaspar, ali tinha um hotel, se não me engano era o Hotel Progresso. O Hotel Progresso, depois virou Hotel Santos, né? Exatamente. Da família Santos ali. O meu pai ficava hospedado ali. E o primeiro asfalto que ligou Gaspar a Brusque, ele era o patroleiro que ajudou a fazer. Na época não tinha as acabadoras, né? Olha. Era asfalto espalhado com patrola. E para minha felicidade, quando eu me formei em engenheiro em 2002, eu entrei na faculdade em 97, na FURB, e quando eu me formei em 2002, meu pai ainda atuava na prefeitura de Gaspar, e o primeiro trecho de asfalto do bairro Lagoa, que é o bairro que eu moro hoje, a Estrada Geral do Poço etapa Grande, 1 ali, teve duas etapas, a etapa 1 entre a igreja e ali próximo ao mercado do Reinert, ali do Valdir. Foram 2 trechos, dava 1 quilômetro, 500 e poucos metros cada trecho. E eu tive a oportunidade de fazer todo o projeto junto com o Tontini, que é um engenheiro que não está mais na Prefeitura de Gaspar, hoje está na Polícia Rodoviária Federal. A gente fez o projeto, eu fiz a locação, topografia e o pai fez o acabamento com a patrola. O primeiro trabalho formado e pela Prefeitura foi junto do meu pai. Foi a etapa 1 da Lagoa ali? Etapa 1 da Lagoa, que hoje está praticamente toda pavimentada. A geral, né? A estrada geral. A geral está praticamente toda pavimentada. Então isso nos dá muito orgulho, né? E que a gente acompanhava, eu acompanho muito o pessoal do Tamandaré ali também, estava falando agora em off também. Grandes amigos ali na Lagoa, o meu amigo Betinho e toda essa turma ali, o Loca, enfim, toda aquela turma. E eles tinham esse desejo, esse anseio. Será que nós vamos ver essa lagoa pavimentada? E será que nós vamos conseguir? E conseguiu. Hoje é tão legal ver o desenvolvimento do bairro Lagoa, que é algo assim que, para quem está mais de 30 anos em Gaspar, vê que é... A gente percebe, eu trabalhei por 8, 9 anos na Prefeitura de Gaspar como topógrafo. E o que eu fazia ali como topógrafo? Projetos de pavimentação e projetos de drenagem, que são pontos cruciais, como tu comentaste, né? Na engenharia a gente teve cadeira de trânsito, cadeira de tráfego. Sim. Para poder projetar pavimentação, projetar estradas, né? Projetar asfaltos com qualidade. E, inclusive, hoje eu até estou fazendo uma pós que é engenharia de trânsito, porque a gente hoje tem as vias, claro que precisam ser duplicadas, melhoradas, mas a gente tem um grande problema que não é exclusivo aqui de Gaspar, que é a questão da logística do trânsito, planejamento do trânsito. Então eu estou buscando resgatar mais conhecimentos e fazendo uma pós. E ali na Lagoa, como não é diferente lá na Vidal Flávio Dias, na Estrada Geral ali do Macuco, na Águas Negras, no Gaspar Alto, a gente tem diversas estradas aí que são estradas principais, que tem uma grande leva de moradores e que sofrem com a poeira. E eu sou testemunha desse problema porque... Na Lagoa, o trabalho de topografia ele inicia a gente fazendo a medição da rua, com o aparelho de topografia, tipo um teodolito, uma estação total, e ali a gente fica na beirada da estrada o dia todo, e aquilo vai passando ônibus, vai passando carro, rapaz. É verdade, vocês ficam lá... Fica amarelo da poeira. Eu imagino. Amarelo da poeira. Eu lembro do seu Daniel Guedinha, que já faleceu, e ele chegava todo dia, ele trazia uma Coca 2 litros pra gente, era eu, o Antônio... E mais um pessoal ali de trecho que estava ali comendo aquele poeirão, que a gente chegava branco da poeira em casa. Esse seu Guedinha vinha com uma coquinha do Elito na ânsia dele, ele ia com a família para realmente aquela pavimentação acontecer. E ele falou que ele não iria falecer, morrer antes daquilo se tornar uma realidade. E inclusive daí foi, numa época ali a gente conseguiu a conquista de um cemitério lá para o bairro Lagoa. E infelizmente ele foi o primeiro
morador falecer e ser velado lá no cemitério. Lá, né? Mas eu compartilho da felicidade dele naquele dia a dia, vendo ali nós da prefeitura trabalhando e aquele asfalto acontecendo, e como ele, diversos amigos ali da Lagoa, que hoje estão muito contentes, obviamente, porque a estrada geral está praticamente toda pavimentada, falta um trechinho da comunidade da igreja São Brás até na divisa com Ilhota. Com Ilhota, que ele faz divisa, é verdade. Até a gente tem notícias que vai ser um grande loteamento ali, comercial e industrial, da terra da família Venturini e outras famílias ali, que provavelmente da empresa que for fazer o loteamento vai fazer já a pavimentação, né? Temos outras ruas que são transversais, que também precisam de pavimentação, mas daí também já não está numa via principal, como muitos outros bairros de Gaspar precisam, né? E comumente a gente vê a comunidade sofrendo com poeira, que é terrível, né? As mulheres, dona de casa, lava a roupa, tem que deixar a casa fechada o dia todo. Tu pega agora, nessa época de verão muito quente, daí imagina, tu tem que deixar uma casa fechada, ou tu lava uma roupa, tem que ficar escondendo para escorrer ou secar dentro de casa, é complicado. A gente sabe do benefício da pavimentação. Sem contar, né, que eu como engenheiro sei que tu pavimentou a obra, tu fez um investimento. Tu vai ter menos caminhão-pipa tendo que passar ali para fazer uma olhada de rua, menos manutenção com o macadame. O macadame, ele não sai do nada, ele tem um custo, a gente tem as jazidas, mas que é pago, a prefeitura paga muito caro pelo macadame. Então, uma vez que a gente pavimenta, a gente gera conforto, gera qualidade de vida e gera economia para o município ao longo dos anos, né? É muito importante a gente investir em obras sustentáveis, tanto de pavimentação, e chamando atenção também para quando fazer a pavimentação a gente ter o sistema de infraestrutura pronto. Eu digo drenagem, esgoto sanitário, que é uma temática que a gente fala muito, porque a cada real que a gente investe em saneamento, a gente evita R$4 de gasto em saúde, né? É uma matemática muito verdadeira. Então, e a gente não costuma fazer, hoje a gente não tem em Gaspar uma rede de tratamento de esgoto, que é importante ter. E a coleta, em alguns loteamentos novos, a gente tem a coleta, mas que no final do loteamento ela acaba indo para uma rede de coleta mista. Então ela vai para a drenagem, sistema de drenagem, vai para o Ribeirão, para o Rio da mesma forma. Infelizmente a gente não tem esse tratamento ocorrendo. Então já é importante fazer na fase anterior à pavimentação, para depois não precisar ficar quebrando asfalto, quebrando calçamento, que daí tu gera um custo dobrado e gera um desconforto, porque uma vez que tu rompe, tu faz uma reforma, tu faz um remendo, e quem nos acompanha em casa sabe que se tu quebrar aqui tirar um pedaço de papel de parede ou tirar um pedaço do teu reboco aqui, na hora que tu rebocar... Tu vai recolocar, tu vai notar a diferença. Tu vai notar a diferença. Tu vai ver quem. Exatamente. É então, o que infelizmente... Exatamente. Às vezes as pessoas ficam, né, ansiosas, esperançosas, esperando aquilo acontecer, e ver essa morosidade. Muitas vezes, mas essa obra está demorando demais. Mas é aquilo que tu falou, primeiro por baixo. Vamos deixar estruturado por baixo para depois exatamente. É igual uma casa, né? Uma casa, para ela estar sólida, tu tem que ter uma baita de uma fundação, uma base sólida. Se tu fizer vou fazer rápido, eu faço principalmente na nossa região aqui de Gaspar, Ilhota. Eu ia fazer essa pergunta para ti. Os terrenos são banhadiços. O que o solo de Gaspar realmente é um solo que tem que ser melhor trabalhadas as construções? Sim. É por isso que a gente sempre recomenda, e é o correto, cada pessoa que pretende estar empreendendo, construindo, que não é barato, né? Procurar um profissional competente, um arquiteto, um engenheiro, para orientar. Porque é um investimento, né? Tu vai investir naquilo tudo para daqui a pouco ter que... Exatamente. Eu que trabalho com projetos e já acompanhei algumas obras e faço inclusive o projeto estrutural, um projeto estrutural bem feito, tu acaba economizando, porque não que o pedreiro às vezes não tem conhecimento, o próprio proprietário não tem conhecimento. E tem muitos pedreiros que entendem muito e trabalham muito tempo com a profissão, lógico, e já tem essa bagagem adquirida sem ter ido para o banco da escola, né? E tem muitos mesmo. E infelizmente essa leva de bons profissionais está se acabando. Hoje na área da construção civil nós temos dificuldade de mão de obra, seja para servente, seja para pedreiro, colocador de cerâmica e porcelanato, e realmente está tendo uma carência muito grande. E um bom projeto vai te gerar economia e vai te gerar principalmente a segurança naquele investimento que você está fazendo. É aquela sensação, a pessoa pensa assim, meu Deus, agora eu tenho que gastar também com a engenharia, com essa aprovação do projeto, a aprovação e tudo mais, mas se a pessoa pensar para frente, na segurança que ela vai ter na construção dela, na verdade é um investimento. É um investimento. É um único investimento. Como eu disse, eu peguei vários projetos e a gente às vezes acaba recalculando alguns projetos. O que a pessoa às vezes gasta mais de ferragem é um dinheiro jogado fora. Aquele valor que ela gastou mais na ferragem, ela pagava o projeto. E teria a mesma segurança, ou talvez até mais, porque se tu colocar ferro demais é prejudicial, que ele causa muita fissura. Se tu colocar uma ferragem no concreto
a menos, tu vai deixar uma provável instabilidade. E o principal é a questão da fundação, né? Como você comentou, nosso solo aqui, muitas regiões é um solo com água, é um banhado, que a gente fala no ditado popular. Se a gente simplesmente colocar uma sapata ali em cima, dependendo da estrutura da minha casa, ela pode ceder. Ela cedendo, ela vai aparecer fissuras, que às vezes não colocam em risco a casa, mas cria um desconforto, a estética não fica legal, uma preocupação, exato. A preocupação, isso. Diversas pessoas, a gente acaba visitando, tem uma fissura, uma rachadura na minha casa, eles já falam rachadura, a gente vai lá ver. Não vai cair? Às vezes é uma fissura pequena. Às vezes por falta de uma verga, uma contraverga na janela, ou por uma falta de fundação, e outras não já é um caso um pouco mais sério. Eu fiz uma casa, 2, 3 pavimentos, fundação não estava preparada, não teve um estaqueamento, não teve um radieiro, o radieiro é uma laje toda concretada servindo de base, que aqui de repente é uma estrutura teoricamente barata para não ter necessidade de estaquear, porque o estaqueamento ele acaba saindo um pouquinho mais caro, e às vezes o estaqueamento ele também prejudica as casas vizinhas, então a gente tem que sempre estudar com muito cuidado. E às vezes era necessário fazer um radieiro, fazer uma sapata corrida, uma preparação melhor, e a pessoa acaba não fazendo, pelo desconhecimento ou pela questão de custo, e no final, na hora de tu reformar, acaba saindo muito caro, né? Então, o recomendado sempre é fazer um bom estudo em tudo. Na obra, na nossa vida, tudo que a gente vá promover a médio e longo prazo, a gente fazer um bom planejamento, um bom estudo, perder mais tempo nessa concepção do projeto, que tu vai economizar depois na execução e não vai dar dor de cabeça futura, né? Fica a dica, viu, pessoal? Fica bacana. A dica de quem entende. E é muito bacana. Vamos falar um pouquinho da família. Vamos, né? Muito bom. Agora, Rodrigo pai, Rodrigo esposo. Sim. Como é que é o nome da dona da pensão lá? Dona da pensão. A que manda lá em tudo. A que manda lá em casa. A que manda. Não adianta a gente dizer que não, porque é elas que... ela não gosta que chama ela de Dona Helena, né? Não. É uma Helena, é? É a Helena. Eu tenho a minha Heleninha de 4. E daí ela pega lá, quando Dona Helena, eu não sou Dona Helena, sou a Helena. Ela é uma esposa, parceira, nós casamos já há bastante tempo, namoramos há muito tempo também, temos o nosso filho. Tu também enrolou, bastante tempo? Enrolei 5 anos. Eu ganhei, então. Eu fui 10. Mas eu comecei a ser intimado quando... eu fui intimado. Chegou a tia... 10, 8 anos de namoro, vamos noivar, eu lembro... Então agora eu sou obrigado a contar a história aqui, né? História que é bom. A história que é bom, né? Lógico. Nós namoramos, eu acho que eu tinha 22 anos quando comecei a namorar com a Helena, se ela me recorda. Eu estava na faculdade de engenharia, ela fazia a faculdade de contabilidade na FURB. Foi lá então, foi ali na FURB. Ali foi a visualização, né? Mas ela é de Gaspar? Ela é de Gaspar, Gasparense. Foi lá na FURB? Os pais dela, o seu Armando, o meu Chioreto, que é a família do Luiz Alves, mas mora aqui em Gaspar há muitos anos, alfaiate, já aposentado também, a dona Joana, família do Baú, Soares, né? Família muito tradicional, Ilhota, e também aqui em Gaspar. E a engenharia, estudava alguns dias de manhã, alguns dias à tarde. Ia no campus 2, tinha esse deslocamento. E a Helena, minha esposa, fazia a contabilidade à noite. Então, às vezes, quando eu ficava até um pouco mais tarde na FURB, que naquela época o ônibus não parava sempre na frente da FURB, só parava na parte noturna. Durante o dia, de manhã e de tarde. Pegava na Rua São Paulo ali. Tinha que ir lá na Rua São Paulo, na frente do bombeiro. Isso. Tinha que se deslocar. E, imagina, quando eu vinha lá do Campus 2, que era ainda mais pra frente. Lá no final do Antônio da Veiga. Isso, eu vinha a pé. Porque daí ele vinha pra Rua 7, é verdade. Exatamente. Eu não tinha dinheiro pra pagar 2 anos, já tinha que pagar o Verde Vale, então ia de pé, né? E verãozão lá tem que dar uma caminhadinha pra poupar, né? E aí, comumente, eu saindo da faculdade, ali naquela escadaria principal da FURB, indo pro ponto de ônibus, quando eu ficava até um pouco mais tarde, que a partir das 7 o ônibus da Verde Vale parava ali e pegava o pessoal já. Sim. E antes não, aí tinha que ir até lá no bombeiro. E a Helena estava chegando, então eu já tinha visualizado ela aqui em Gaspar e tal, e passava aquela olhada. Mas ela diz que não lembra, né? Mas eu já estava de zóio. Filmando ela já. Tava ali. Daí nos encontramos num baile na Bung. Antigamente, aquele ginásio de esporte da Bung, ele servia de muito... Os tribailes famosos. Os tribailes famosos, Cruzeirinho, Bung. Do Valnei. Exatamente. Trabalhei muito. Daí lá a gente teve o primeiro contato, assim, tirei ela para dançar. Num tribalho da Ceval, hein? Da Ceval ainda. Depois virou Bung. Depois virou Bung. Então rolou o primeiro beijinho lá e tal. Daí depois fui lá na casa dela e pedi em namoro. Daí foi no final de ano, daí eles estavam na praia em Itapema. Aí pedi namoro e a gente começou a namorar e... Com 5 anos de namoro, daí surge o caos, né? Porque eu já tinha me formado, estava iniciando a carreira profissional.
Ela também, e daí, vamos casar, tal. E eu assim, quem casa quer casa, só vou casar quando terminar a pós-graduação e a gente tiver uma casa. Rapaz, pra que eu fui falar aquilo? Nós tínhamos a nossa... com 5 anos. Tu quer casa? Não, nem foi isso. Eu tinha umas economias, que eu tinha iniciado a minha vida profissional de engenheiro, então fazia os projetos, final de semana e tal. Sim, lógico. E fui fazendo uma poupança e ela também, guardando a economia dela. E surgiu uma casa, daí eu falei, quem casa quer casa, na hora que quando for para casar, a gente vai ter que ter a casa para já mudar para o nosso lar e constituir a nossa família dentro da nossa casa. Para que eu fui falar aquilo? Ela somou as economias dela, somou as minhas economias e tal. Começou a rapar os taxas, de número, contadora. Acho que dá no tamanho, viu? Estava perto do tamanho. Daí eu sei que teve uma casa que a gente visualizou aqui na margem esquerda, na rua João ali da Trindade, na época... O meu pai que tinha passado na rua e falou, tem uma casa ali, e eu não me recordo agora o valor, acho que era 90 mil. Dá uma olhada, vai dar uma olhada. Dá uma olhada e tal, daí eu ainda falei, pai, não adianta nós olhar, a gente não tem esse dinheiro. Acho que nós tínhamos somado 65 mil, assim, era a nossa economia. E ele quer 90 mil, tá fora do nosso orçamento. Daí meu pai, então tu não quer comprar nada, que não quer nem ir lá olhar e tal. Daí a gente foi, para não fazer a desfeita, né? Vou lá ver, né? Fui lá, olhei e tal, liguei pro senhor, a gente quer 90 mil. Daí voltei, passei na casa do pai, ali do lado da churrascaria do Tony, na BR, 90 mil, infelizmente não dá, tal. O pai e meu sogro, naquela época, era uma tradição, os pais ajudar na festa de casamento, né, uma tradição muito forte, e até então, e ainda hoje ainda acontecem festas de casamento grande, a nossa família é grande, então muitos amigos, uma festa que tu vai fazer aí para 300 pessoas, dá um custo elevado. Dá um custo elevado, ó. E a minha esposa, daí, quando é que vamos casar? Porque nós temos que casar, que já estão perguntando e tal. Ela disse, eu vou negociar com o dono da casa. Vamos ver o que dá. Isso era bem final do ano, a gente estava indo até para a praia. Ela ligou para ele e tal. Não, eu faço um pouco mais barato, porque a gente está também com um negócio engatilhado em Blumenau, e a minha filha trabalha e mora lá. A gente quer ficar perto dela. Vem cá ver. Isso era um sábado, a gente não foi pra praia, no domingo a gente foi ver a casa. Pois estava escrito, fechamos o negócio naquele valor que a gente tinha, e daí marcamos o casamento, isso era no finalzinho do ano, a gente marcou o casamento para setembro, dia 16 de setembro de 2011, e... 2006, 2006, ficou 5 anos, 2012 eu casei. 2006, e fomos... Daí planejar o casamento, daí primeira coisa, tu vê na igreja se tem disponibilidade de data. Tem tudo isso. Daí começa a preparar convite, pensar a organização do casamento e casamos. Daí com 2 anos de casado ela engravidou, a gente tem hoje o Heitor, que estuda inclusive aqui na Madre, estava comigo agora há pouco, está lá no nosso escritório. E o pai e a mãe, meu pai, como a gente já comentou, o João da Patrola, minha mãe Danilva se aposentou como costureira, hoje é catequista ali na comunidade de São Judas Tadeu. Adoro o trabalho dela de catequese, religião. E tenho 2 irmãos. O meu irmão Renato, como a origem da família sempre foi de muita migração, ele virou bancário. Estudou na FURB também, engenharia de telecomunicações, se formou em administração. E virou bancário. Ele passou no concurso do antigo BESC aqui em Brusque, depois foi promovido para gerente em Rio do Sul, daí assumiu a gerência geral em Aurora, depois Trombudo Central, Major Vieira. Foi fazendo o Alto Vale lá. Passou por Gaspar, quando ainda tinha agência do BESC, que eram 2 agências do Banco do Brasil, 1 ano antes de fechar. Depois mudou para Luiz Alves e tá em Luiz Alves agora. Tá pertinho. Tá pertinho. Inclusive, sexta-feira a gente deu um pulinho lá que ele estava de aniversário. E a minha irmã, para não ficar muito longe disso, ela não é bancária, ela é professora. Mas ela casou com um bancário da família Corarini aqui da Rua 7, o Kleber. E ele é bancário, só que do Banrisul. E percorre daí também, foi para Jaraguá, foi para Joaçaba. E hoje está no Rio Grande do Sul, na divisa com o Uruguai. Lá na fronteira. Dá 1.000 quilômetros daqui lá. Eu já tive a oportunidade de visitar uma vez eles, mas é uma semana de viagem, né? Tu leva um dia para ir, um dia para voltar. Tu ficar só um dia lá, tu se esgota na estrada. Tem que passar uma semana, né? É bem isso aí. Só que uma região com menos densidade populacional, né? Então tem menos pessoas que moram, uma cidade um pouco mais interiorana. Do lado, 30 quilômetros, tem Bagé. Bagé já é uma cidade referência, uma cidade grande. Acho que a gente, cada viagem que eles vêm para cá, às vezes vem alguém que trabalha com ele e tal, a gente já criou também alguns laços lá no sul.
E até eles estão me cobrando aí para fazer essa... a paradinha ali e depois continua. Exatamente. Daí a gente, como tem a família ali na região de Criciúma, Braço Norte, Dá uma paradinha. preferencialmente a gente passa ali, passa uma noite ali... E segue viagem. E amortece a viagem. Show de bola. E a família da minha esposa da Rua 7, hoje meu sogro, seu Armando, o Mandica, popular Mandica, ele tinha uma loja bem na frente da pracinha do Papai Noel, do Vocondeco. Ele tem a casa ali ainda, só que ele fica metade do tempo em Gaspar, metade do tempo em Gravatal, onde ele tem a casa de praia. E essa é a família que a gente tem, a bênção de Deus aí. Com muito orgulho, a família, acho que ela é a base de todas as pessoas, nos dá a educação, nos dá o respaldo nas horas difíceis, nas horas fáceis, é quem está ao nosso lado. Então, tenho muito orgulho aí da minha família, é uma satisfação Deus nos permitir a gente ter essa família até hoje aí. É a base de tudo, né? É a base de tudo. Família é a base da vida. Não tem como, não. Não tem como. Tá, e agora me diz uma coisa. Aonde surgiu... Eu vou dizer isso que eu acho que tu vai assinar embaixo no que eu vou falar. Certo. Aonde surgiu essa paixão pela política? Pela política, Nossa, eu, Rodrigo, tô formado, família construída, casei e tal, vou pra política. Eu já acompanhava a política um pouco antes disso. Um pouco antes de eu me formar, eu fiz o meu estágio obrigatório eu fiz aqui na Prefeitura de Gaspar. Aqui na Secretaria de Obras. E até a Secretaria de Obras, na época, ela era aqui onde tem o prédio Atitude. Lembra? Tinha aquela... No descascador ali. Antiga usina ali. Na usina. No dia que demoliram aquela chaminé, eu estava ali. Uma pena. Eu sempre sonhava ali como uma... Claro, a gente entende que é uma propriedade privada, que Sim. a pessoa vai buscar o melhor rendimento para... Algo turístico, né? Algo transformar num turístico, museu. Deixar aquela torre, aqueles galpões lindos que tinham ali. Viu? Todo o maquinário da prefeitura ficava ali. Sim. Dentro da cidade. Depois foi levado lá para Santa Terezinha. E ali eu sonhava com uma praça, aquela torre. Mas um pouquinho antes disso, eu fiquei por 3 anos, quando eu estava no 5º semestre da Faculdade de Engenharia. Faculdade de Engenharia, na época, a mensalidade que eu pagava era R$364. Lembra até o valor. Lembra até o valor. Só que era um valor hoje, como hoje está R$1.600, R$2.000, era um valor alto para o meu pai, que era maquinista, e para minha mãe, que era costureira. E os meus pais falavam que iam dar educação para os 3 filhos. E minha mãe e meu pai sempre diziam, quando o teu irmão, que é 2 anos mais novo, entrar na faculdade, tu vai ter que te virar. Porque a mãe não consegue, por mais que a mãe costure das 5 da manhã às 10 da noite, pagar 2 faculdades. E o que o pai ganhava era para manter a família, né? Isso sempre estava muito na nossa mente. Uhum. Quando eu cheguei no 4º semestre, eu inclusive ajudava a minha mãe, fazia às vezes comida, levava para ela, eu ajudava a costurar também, cortar peça. A gente não tem essa agilidade toda para poder render um pouquinho. Quando chegou no 4º semestre, minha mãe, o Renato quer entrar na faculdade. Temos que arrumar alguma coisa para ti. Arrumei um estágio no Badesc. O Badesc é a agência de fomento do estado de Santa Catarina. Que eu digo que foi talvez dos trabalhos que eu tive até hoje, o trabalho que mais me impulsionou para frente. Porque a gente morava, teoricamente, no Porto Arraial, mas no interior não tinha tanto rede de relacionamento. Eu era bastante fechado, tímido, até diria. Sim, porque... Não tinha essa desenvoltura com a comunidade. E o Badesc, eu cheguei lá para fazer o estágio, fui selecionado. Era de 2 anos, acabei ficando 3, porque daí fui contratado por uma equipe terceirizada que lá estava. E eu tive que, na marra, lidar com empresários. Por quê? Porque eu fazia vistoria de obras em andamento, fazia liberação de créditos até R$1 milhão, fazia essa parte de engenharia junto com o administrador, que daí eu lembro de um colega meu, Rony Vandal, filho do conselheiro Wilson Vandal, que foi candidato em Blumenau a prefeito. Sim, família Vandal. Então sim. Ali a gente tratava um pouco de política. Eu tive como professor na FURB o Edson Brunsfeld, que foi vereador, foi vice-prefeito de Blumenau. Dos meus colegas, que quando eu entrei no estágio, tinha o André Gol, que é de Indaial. O André Gol, ele estava concluindo o estágio dele de engenharia, se formou, e a gente trabalhou por 6 meses junto. Ele tinha sido candidato a vereador em Indaial, perdeu por 1 voto. Então, aquilo a gente começou a fazer parte Começou a se inserir da ali, minha roda de conversa. Exatamente. Exatamente. O Vandal, o Edson Brunsfeld, o André Gol e tal. E daí a gente teve a oportunidade, pelo Badesc, de fazer a escola de governo em Blumenau. Era a 2ª turma da escola de governo. A escola de governo, quem eram os palestrantes? Quem eram deputados, lideranças políticas estaduais, lideranças da parte de legislação. Então, ainda como estagiário do Badesc. Então, foi uma oportunidade. Eu aproximei dessa classe. Me formando, passei no concurso como topógrafo aqui na Prefeitura de Gaspar, onde eu fiquei até 2009. Ali na Prefeitura,
Hoje a prefeitura tem uma dinâmica bem maior, né? Tem muito mais servidores, Imagina, uma demanda vários muito prédios. maior. O município crescendo, tudo cresce, né? Exatamente. Naquela época Também nós tínhamos basicamente era a Secretaria de Obras, que mudou lá para Santa Terezinha, e a sede principal. Eu transitava muito do planejamento para a tributação, que como eu fazia projeto de pavimentação de ruas, deixava ele prontinho, nós tínhamos a lei do mutirão. Como é que funcionava a lei do mutirão? O morador, a prefeitura dava a cancha, a base, e o morador pagava a lajota e meio fio. Só que para poder cobrar do morador, para a empreiteira chegar lá com um cálculo para o morador, a gente tinha que fazer o projeto, medir a testada de cada morador, fazer o cálculo até a metade da pista, dava uma área, a empreiteira, que tinha algumas que faziam calçamento para Gaspar, calculava e levava lá fazer o contrato com o morador. Só que para eu ter o nome do morador, os que a gente não encontrava durante o dia na rua, porque muitas famílias estão trabalhando, não estão em casa, eu ia na tributação para pegar o cadastro, o cadastro do lote, o nome da pessoa. Quem são os moradores, tal, quem são exatamente. Os proprietários, né? E nesse trânsito interno da prefeitura, tu acaba conhecendo muita gente que chega com dinâmicas e tal. Eu queria resolver esse problema aqui, onde é que eu vou? Ajudava as pessoas e tal. No final, era meio que um despachante interno ali, porque acabava ajudando muita gente. E o pessoal começou a pedir, percebeu de repente esse trato com a comunidade, ali com o povo que circulava na prefeitura e nas ruas também. Rodrigo, que tu não quer ser candidato a vereador? Não quer ser candidato a vereador? Mas eu, na época, não passava pela minha cabeça. Não tinha essa... Eu tinha muito contato com os vereadores, porque a gente, como fazia projetos, eles tinham algumas demandas, eu ia junto com eles na localidade, verificava lá qual era o problema, fazia o projeto, ajudava a resolver como engenheiro. E na época eu estava entrando no mestrado em engenharia ambiental. E preocupado com essa questão do desenvolvimento sustentável, porque eu sou engenheiro civil. Engenheiro civil, para construir, tu faz uma terraplanagem, tu abre uma vala, tu altera o ambiente, né? Exatamente. Mas também preocupado em fazer de uma forma sustentável, já naquela época. Hoje o ambiente, essa parte sustentável está muito em moda. Naquela época não tinha tantas preocupações. Fruto que hoje a gente tem uma série de problemas aí, principalmente de drenagem e alagamentos, né? E na época o Partido Verde percebeu essa potencialidade e me convidou para entrar no partido para ser candidato. É verdade, você foi. Eu lembro, fui vereador pelo Partido Verde. Pelo PV, e na nossa família Altoff, o Geraldo Altoff, lá do sul do estado, Tubarão, foi senador, foi prefeito lá do Tubarão. Rodrigo Altoff, o mesmo nome que eu, professor arquiteto, foi prefeito de Tubarão. Inclusive, quando eu fiz estágio no Badesc, eu atendi uma ligação. Então, um caso interessante. A nossa secretária tinha saído para comprar um lanche. Toca o telefone. A Jerusa, que era da área da administração, muito querida. Toca o telefone, Badesc, boa tarde. Eu fui atender o telefone, né? Eu gostaria de falar com o gerente Solon. Solon era um engenheiro que era o gerente da unidade aqui de Blumenau. O Badesc, a sede é Florianópolis, mas tinha as gerências regionais, né? Daí assim, quem gostaria? Rodrigo Altoff. No primeiro momento, eu sei, é uma pegadinha, né? Imagina, ali com 20 anos, Rodrigo Altoff, eu também me chamo Rodrigo Altoff, né? Rodrigo Altoff sou eu, rapaz, que isso? Eu ia falar assim, mas como a gente já está mais escaldado no atendimento, já vou transferir para o senhor. Daí depois eu fui lá no Solon, nosso gerente, ele disse, o Rodrigo Altoff é prefeito de Tubarão. E não é teu parente? Eu falei, minha família é de lá, deve ser parente. Então... Eu descobri, era primo segundo do nosso, né? Então, para te ver a proximidade. Rodrigo, quem é que fala? Rodrigo aqui também é Rodrigo Altoff. Exatamente. Então, veja, a gente tinha na família o Geraldo, o Rodrigo, daí ali no Badesc, que era um ambiente que era um ambiente político. Depois na prefeitura, então me convidaram. No primeiro momento eu não tinha essa intenção. E quando eu aceitei o desafio, inclusive é uma história engraçada, porque na época, hoje ainda a gente faz ata, né? Quando faz a convenção tem a ata para definir os candidatos, definir as coligações, cada partido é obrigado a fazer uma ata para encaminhar a justiça eleitoral. E naquela reunião que tinha do Partido Verde, eu não participei da reunião. Tu não estava presente? Eu não estava presente, eu estava na dúvida, eu estava bem na dúvida se eu iria ou não iria. Vou ou não vou? O pai incentivando, as mulheres naquele momento não queriam muito, a minha esposa e a minha mãe, porque sabem que eu teria toda uma dedicação, que foi realmente o que aconteceu depois, de sair cedo e chegar muito tarde em casa, de se dedicar ao coletivo, né? E daí o que o pessoal do partido fez? Preencheram a ata, deixaram uma lacuna em branco. No outro dia tinha um comboio lá em casa. Rodrigo, vamos, tá aqui. Deixamos o espaço, agora tu tem que ir na marra e tal, e bota o teu nome, escolhe um número. Beleza, me convenceram, aceitei o desafio.
E a gente, naquela época, a campanha eram 90 dias, eram 3 meses de campanha. Só que, apesar de eu ter essa bagagem dos ambientes políticos, eu não tinha ideia do marketing, de como fazer uma estratégia, um planejamento de campanha. O que eu fiz primeiramente? Eram 90 dias de campanha. Naquela época, a internet começou a ganhar força, as compras online. Comprei 2 ou 3 livros, um de marketing e 2 do trabalho, do vereador, da parte de legislação. Levou uns 10 dias para vir. Aquele primeiro mês eu fiz de planejamento de trabalho. Fiz a leitura dos livros. A gente pode fazer assim, assim, tal. Era uma campanha que a gente estava indo na cara e na coragem, não tinha recurso, o partido também muito limitado. Muito limitado. Eu lembro que eu recebi 10 mil centinhos, era o que a gente tinha. E na época eu podia botar placa, eu recebi 10 placas. E mobilizei a família, mobilizei alguns amigos, e o que aconteceu? Muita gente se engajou na campanha. Porque eu era engenheiro, um pouco conhecido, o meu pai, por ser patrulheiro da prefeitura, ajudou muito, eu digo que a metade dos votos no mínimo é dele, porque ele era o abre portas para mim, no interior principalmente. Sou filho do seu João. Às vezes o pai estava junto, final de semana, à noite ele estava junto. Opa, chega aqui. Não, teu pai me ajudou muito, teu pai é muito querido, muitos votos vieram dessa ligação. Outros me conheciam da prefeitura também, a gente acaba ajudando muita gente. Foi somando, tudo isso foi somando. Daí no final da campanha, a gente estava com um grupo ali de 15 a 20 pessoas ajudando. Eu só pedi a Deus que eu fizesse ali pelo menos uns 200 a 300 votos. Para não envergonhar esse povo. O cara fez 50 votos. Pesado, né? E tanto que a gente não acreditava na eleição. Fazendo 200 votos tá ótimo. Tá ótimo, para não envergonhar o povo. Saí satisfeito. E quando estava dando o resultado, nós já estávamos comemorando o resultado do prefeito, na época nós estávamos coligados, e eu não estava escutando rádios, celulares naquela época, era aquele tijolão da Nokia, ele chegava um número limitado de mensagens, ele pifava, não recebia mais nada, nem ligação, nem mensagem, nada. E eu lembro bem que daí chegou um determinado momento, uma ligação eu atendi, e Rodrigo, tu tá com 800 votos, só que tu não vai entrar porque não dá legenda ainda, mas tu já tá com 800 votos, eu não me acreditei. Nós estávamos ali na pracinha do Papai Noel, na entrada do bairro 7 de Setembro, na casa do meu sogro. A garagem dele é no térreo, bem comprida. A gente foi todo mundo para perto do rádio. Naquele ano, se eu não me engano, era aqui na Sentinela do Vale, o Gilberto Schmidt estava fazendo os comentários da campanha, né, dos resultados da eleitoral. Era o nosso querido Júlio, aí o Gilberto ajudava nos comentários. Sempre tivemos essa parceria. Exatamente. O Jean. E daí eles comentavam, o Rodrigo é uma surpresa, é um menino novo, tal, e com 800 votos, pode ser que não entre porque a legenda não vai atingir. A legenda era 3 mil votos. 3 mil votos. E aquilo foi indo, daqui a pouco eu estava com 1000 votos, passamos um pouquinho de 1000 votos e deu a legenda. Rapaz, aquilo foi uma comemoração. Na época, como eu te falei, podia botar placa. E uma das placas que eu tinha era bem na entrada do Morro do Hospital. Ali tem aquele terreno na frente do Santos Material de Construção. Sim. Aquele senhor... Serve de estacionamento para eles agora, para a padaria e para o Santos. Na época ele ainda não estava como estacionamento, era um terreno bruto, que o senhor morava em Tijucas, e ele me procurou no meu escritório para fazer um projeto, para ver o que ele poderia fazer naquele terreno. Só que era um terreno muito estreitinho, ele era comprido, bem localizado, mas um terreno muito estreito. Para te fazer comércio, tu tem que deixar 5 metros de recuo, e das duas ruas, né, da Rua 7 e da subida do hospital. Sobrava muito pouco. Eu dei umas ideias para ele, mas ele acabou, não, acho que não vale a pena, fica muito estreitinho. E acabei, na época, a gente criou uma amizade, uma proximidade, e quando ele descobriu que eu era candidato, ele me ligou, Rodrigo, não queres botar uma placa ali? Tá liberado. Meu Deus, é claro que eu quero. A entrada do bairro, subida do Morro do Hospital, botamos uma infinidade de placas. Na época eu tive que tirar dinheiro do bolso para fazer mais placa, porque o pessoal começou a pedir. E se tu não dá, o cara tá crescendo, não quer nem trazer uma placa. E o partido já tinha dado as 10 placas, que era a cota por vereador, a gente fez uma porrada de placa. E quando a gente saiu, que daí elegeu, naquele resultado, todo mundo feliz da vida, elegeu. Eu lembro que a gente estava vindo em direção no centro, nós estávamos umas 50, 60 pessoas na casa do meu sogro. Teve 2 colegas meus, arrancaram aquela placa e botaram nas costas e nós viemos para o centro. Aqui no centro era aquela festa cada eleição, né? Que o pessoal que vence a eleição comemorando, aquela placa nas costas, o pessoal abraçando. Ali que eu vi que realmente eu tinha que me dedicar muito. Foram 4 anos de trabalho de vereador, daí eu entendi porque naquele momento a minha esposa, antes da eleição, não gostaria que eu fosse, porque dificilmente tinha uma noite que eu chegava em casa antes das 8 da noite. A sessão da Câmara na época eram 2 vezes por semana, tinha o trabalho das comissões, que geralmente a gente fazia à tarde,
Só que eu costumava sempre fazer muita visita nas comunidades, né? Tanto que naquela legislatura, você pode buscar hoje, está ali no site, o maior número de requerimentos, que é cobrando, fiscalizando, e o maior número de indicações era meu. E eu não usava, a gente só tinha um carro da Câmara e um motorista. Eu não usava o carro e o motorista da Câmara, porque os outros vereadores também usavam, e o trajeto tinha que ser determinado. Por exemplo, se eu marcava no trajeto, eu quero visitar a rua no Gasparal, era ir e voltar. O que eu tinha por hábito? Eu já ia parando aqui no Gasparinho, parava ali na Santinha, já ia parando, vendo os problemas, mapeando e conversando com a comunidade. Hoje eu vou fazer o Gasparinho. E não tinha hora para voltar. Reuniões na época era o orçamento participativo, quase toda semana tinha reunião, a gente ia para a reunião, voltava à tarde. Então, realmente, para a família, tu te afasta um pouco da tua vida profissional, tu te afasta um pouco da vida familiar. Para a família é complicado quando a gente tem um vereador ou um político que realmente se dedica, né? E foi o que aconteceu. Então, foi 4 anos de muita labuta, mas que eu sempre digo, valeu muito a pena porque eu fiz muitas amizades. As amizades que eu tenho hoje, muito é fruto desse trabalho de vereador. Tanto que naquele ano a gente acabou concorrendo, junto com o atual prefeito, na candidatura Kleber e Rodrigo, o Celso Zucchi venceu por 600 votos, porque ninguém queria disputar contra ele, era uma reeleição. A gente chegou muito perto. E, findado aquele meu período de vereador, disse, agora eu vou acabar meu mestrado. Meu menino novinho e tal, vou cuidar um pouco da família, né? Que família agora profissional. Agora eu vou voltar a me dedicar um pouco. Voltar a me dedicar a pensar também na nossa base familiar, na base profissional. Fiz mestrado, fiz algumas pós-graduação, fiz mais 2 faculdades, que até eu acabei recentemente, administração de empresa, depois geografia. Fui lecionar, virei professor na Sociesc. Acabei viajando muito o Brasil para ver as obras do governo na área educacional, fazendo perícia. Tudo isso me deu uma bagagem muito grande. E daí no ano de 2020, a gente continuou sempre participando. Eu adoro festa de igreja. Eu adoro patota, então é o meu meio, então a gente, cara, eu não perco uma festa de igreja. Exatamente. Esse período de pandemia foi terrível. Imagino, para todo mundo, né? E o teu lazer, então, para estar junto com a comunidade é nesses encontros, tanto da patota quanto das comunidades. Festejos populares, festa de igreja é o que eu mais gosto. E eu participo muito, e nesse participar, sempre tinha, Rodrigo, tu não vai voltar, ou não vai se candidatar. Sempre aquela questão, né? Sempre fica, né? Uma vez tu na política acabou, é isso? Fica essa pergunta, a gente tá precisando, volta. A gente sabe que tu não depende da política para viver, mas tem que ter pessoas com boas ideias, tu tá estudando e tal, novidade. Gente nova, renovação. E eu gosto muito de estudar planejamento. Eu fiz a pós-graduação em gerente de cidades, na época que eu trabalhei na prefeitura. Cursei gestão pública e hoje meu doutorado ele é na área de engenharia e gestão do conhecimento. Para te ter uma ideia, a minha tese que eu estou trabalhando é sobre governança. Governança é uma gestão ampliada e comparando as pequenas e médias cidades para torná-las referência como uma cidade inteligente, que daí envolve a tecnologia, envolve processos de governança. Tanto que eu gosto da área, é o meu foco. Isso, para eu estudar, ainda fica mais fácil, porque tu estuda algo que é aplicado, que envolve engenharia, envolve administração, envolve a geografia, envolve a gestão pública, que eu gosto. Aquilo tudo que tu tá inserido em aquela bagagem que está inserida, essa bagagem toda. Que pode reverter para a comunidade, seja através de um cargo eleito ou através eu como indivíduo, que a gente procura estar sempre colaborando. Daí em 2020, o pessoal me procurou, Rodrigo, vai ter eleição. A gente sabe que é uma eleição difícil, porque é uma reeleição, os partidos estão todos num único bloco, e de um lado está a esquerda, do outro lado está todo mundo fechado com o governo, e a gente está vindo para o PL, reestruturando o PL e tal. E daí eu lembro que eu comentei, eu tenho amigos no PL, o Dr. Odilon, o Bernardo Spengler Filho, o Beca, é meu amigão. A gente tem alguns amigos no PL, eu vou pensar. Falei, marquem uma reunião ali com o grupo de vocês, eu quero chegar num grupo que realmente tenha o mesmo pensamento, esteja coeso, né? E marcaram uma reunião ali no Gasparinho, eu lembro, só me avisem o dia certinho. À noite eu lecionava, professor do curso de Engenharia e Arquitetura na Sociesc em Blumenau, e eu era coordenador também dos cursos. E naquela noite eu coordenava, geralmente eu tinha um contato muito próximo com os alunos, dialogava muito com os alunos, eles me procuravam muito, seja para resolver demandas administrativas ou demandas até de sala de aula. E geralmente no intervalo era forçado, que vem tudo ali, né? Vem intervalo de 20 minutos. Aquela demanda, né? Aquelas dúvidas que eles querem. E eu não ia sair de lá sem atender. E o pessoal que me liga, a gente está fazendo uma reunião aqui, o pessoal pediu a tua presença.
Falou, eu estou aqui em Blumenau, ali próximo da Alameda, né, a Sociesc, que falou, estou terminando o intervalo aqui, eu resolvendo meus alunos, eu vou para Gaspar. Já tinha que voltar, morava aqui, né, mas daí eu passei na reunião. Passei na reunião, quando eu cheguei, eu imaginei que ia ter umas 10, 20 pessoas, tinha umas 100 e poucas pessoas. Meu! E daí fizeram um palanque e tal, fala, disse, olha, meu nome continua à disposição, a gente sabe que é uma eleição muito difícil, como se mostrou depois, né? Eu já estava quase 8 anos fora da política, apesar de ter toda essa vivência com a comunidade, estar engajado, sempre participando, mas Gaspar cresceu muito em densidade populacional. Na minha época a gente tinha acho que 30 mil eleitores, e passou para quase 40 agora, então são 10 mil que teoricamente não me conhecem, passou de 40 mil habitantes para 70 e poucos mil habitantes, 30 mil pessoas que não me conhecem, ou quem de repente me conhecia, quando a gente fica fora do processo político, não te vê mais como uma referência, uma liderança política. Tudo isso dificultava, um partido que naquele momento, o Partido Liberal, PL 22, era um partido teoricamente fraco, que estava ressurgindo, se reorganizando. Hoje é o maior partido do Brasil, fruto das últimas eleições, o maior partido do Estado. A gente tem governador, tem senador, tem 11 deputados estaduais. Ontem eu estava lá na LESC conversando com mais um. Eu aproveito a minha ida para o doutorado e já paro lá para fazer política, né? Toda semana. E sempre conseguindo alguma verbinha, alguma coisa aqui para Gaspar, ajudando mesmo, não ocupando um cargo público. E aceitei o desafio de ser candidato. E eu lembro que eu falei, vão ser 2 critérios para eu ser candidato. Nós não vamos olhar o passado, não vamos falar mal de ninguém, é olhando para frente, e uma campanha limpa. Eu não quero ficar devendo R$1, que ninguém fique devendo R$1 para ninguém, porque a gente acompanhava na comunidade, principalmente de quem já tinha sido candidato, e tal, o cara foi candidato, ficou me devendo aqui impressão de santinho, foi candidato, veio aqui na rádio, fez o programa e me contratou, eu não recebi até hoje, a gente escutava muito isso. Sim. Então, esses são bastidores, viu, pessoal? Bastidores da política, que não é uma política legal, uma política viciada, né? Eu falei, a gente vai fazer campanha com o que a gente tem. Por isso é bom a renovação. Exatamente. Por isso essa renovação é boa. Falei, vamos fazer uma política limpa, olhando para frente, sem falar mal de ninguém. A gente sabe que é uma campanha difícil, mas vamos propositiva. E para terminar a campanha, não ficar devendo nada para ninguém, sair de cabeça erguida. A gente sabia que a chance era mínima. A gente fez uma pesquisa. Na primeira pesquisa tinham mais nomes, eu estava com 0,4%. E terminamos com 22,23% dos votos, mais de 7 mil votos. Fruto muito dos debates, porque o nosso tempo de rádio era, se não me engano, 30 segundos, era muito pequeno. Então, como é que eu ia me apresentar e apresentar uma proposta em 30 segundos, 2 vezes por dia no rádio, em 45 dias? Muito pouco, nem dá 45 dias de programa eleitoral. Na estrada a gente estava direto na rua, correndo, visitando, mas também a população está trabalhando. Eu não gostava muito de interromper o trabalho no comércio, nas empresas, porque aquele é o ganha-pão do povo. Então, a gente teve um salto, fomos propositivos nas demandas, nos debates a gente acabou saindo muito bem, por respeitar o adversário, por fazer propostas que, porventura, hoje até eles implementam, colocam em prática, porque a gente despertou aquele sentimento de importância para algumas demandas. Então eu saí muito satisfeito com o processo eleitoral, parabenizei na época o prefeito eleito, e foi uma satisfação muito grande, e obviamente com esse resultado que a gente alcançou aqui na última eleição, ele nos credenciou aí a continuar no pleito. Então hoje a comunidade, a gente continua participando dos movimentos populares, hoje com um pouco de mais força, porque a eleição agora de 2022 a gente elegeu um governador que é muito próximo nosso, que é do nosso partido, o senador Seife aqui de Itajaí, que fez uma votação estrondosa, ninguém conhecia ele, os deputados estaduais e federais que a gente acabou ajudando e elegendo, então esse pessoal está muito próximo de nós, e deputados de outras legendas que a gente sempre respeitou e visita. Eu visitei recentemente um deputado Napoleão, que é do PSD. Uma forte liderança ontem eu conversando, eu estava saindo da LESC, eu não encontrei ele lá, porque eu tinha ido para falar com o deputado Carlos Humberto, que nos prestigiou sábado num evento que a gente fez ali no bairro Lagoa. Fui lá agradecer a vinda dele a Gaspar, e obviamente já dar um encaminhamento de alguns pedidos, né, que a gente tem muitas demandas, já aproveitando 2 em 1. E daí eu saindo de lá, estava chegando na ponte, o deputado Marcos da Rosa, o Marquinho da Rosa, aqui de Blumenau, me ligando. Ele falou, deputado, eu estou no trânsito aqui, eu chegando, ou parando para fazer um lanche, eu chegando em Gaspar, eu já te retorno. Daí ele falou, pode me ligar, não tem problema, liga mais tarde. Daí eu acabei ontem não conseguindo, em função aqui do rompimento do joelho, cheguei a botar, nós vamos entrar nesse assunto. Mas hoje de manhã já bati um papo com ele, tem que ligar depois para ele novamente. Então a gente consegue manter um bom relacionamento, uma amizade com
com as lideranças estaduais, as lideranças federais, que eu acho que isso vai, com o próprio governo executivo local, que a nossa função como cidadão, primeiramente, é querer o bem da cidade. Se eu tenho uma determinada formação, algumas ideias que eu posso estar colaborando, eu não vou me furtar de ajudar, mesmo que lá na frente, no ano que vem, possivelmente eu seja um candidato, e de repente os partidos que hoje compõem o governo têm o seu candidato preferencial, que é normal da política, é normal do processo democrático, só que eu, como cidadão, a gente tem esse dever de estar ajudando. Muito bacana, muito legal. E a gente vê que essa renovação, ela é importante e necessária, como eu venho falando. E realmente, se pôr à disposição, estar à disposição é algo para um bem maior, né? Para o bem-estar coletivo, isso eu acho que isso é muito importante. Até para a pessoa, para quem está e vai acompanhar a gente agora, que tem essa, digamos, essa facilidade, tal, se coloca à disposição, Exato. porque eu acho que é muito bacana. Criticar sempre é fácil. Só Exatamente. que você dá a cara a tapa. Você está aqui, você apontar... enxergar como é que funciona, porque eu tenho a nossa empresa familiar, a gente tem uma construtora constituída com meu pai, como eu acho que comentei antes aqui do programa, a gente trabalha com engenharia, fizemos obras, e a administração hoje, quem quer empreender, não é fácil você ser empresário, seja por uma questão de carga tributária, a questão do empreendedorismo. É difícil, cara, hoje empreender no nosso país. Então já tem que tirar o chapéu para quem hoje gera emprego, gera renda. É verdade. Você se dedicar à vida pública, a responsabilidade é ainda maior, porque a administração pública é diferente da administração privada. Na administração pública, tu só pode fazer o que a lei te permite. Você tem umas regras e você tem uma responsabilidade que você trabalha com o dinheiro que não é só o teu. Se eu, na minha empresa, eu fizer uma bobagem e perder o meu dinheiro, vai ter uma consequência, talvez para mim, para os meus colaboradores. Exatamente, ali. Aqui. Só que no âmbito municipal, no âmbito do governo... São todos. São todos que pagam os impostos. E na verdade, nós não somos patrão. Nós somos um servidor da comunidade, que nos colocou ali para representá-los e representar a todos da melhor forma possível. Então, eu digo, é uma responsabilidade muito grande, exige um conhecimento muito grande, apesar de todo o estudo que eu falo, que eu faço, que a gente vem se dedicando, acompanhando, lendo, estudando, participando, mas os desafios são novos, sempre é uma dinâmica muito... muda muito, é uma dinâmica muito forte. E realmente hoje é tudo muito rápido, principalmente tecnologia. Hoje com a tecnologia, é tudo muito, muito instantâneo, é tudo... Exatamente. E vocês têm que estar sempre... Então, onde eu quero chegar? É importante que mais pessoas participem. Eu escrevi um artigo, acho que faz uns 2, 3 anos, quando eu estava pleiteando o doutorado, sobre a participação popular, o engajamento. E o participar não significa você ser candidato. O participar é você estar atento às ações que ocorrem no município para poder, no mínimo, cobrar de uma forma inteligente, porque cobrar por cobrar, chorar, reclamar, todo mundo pode fazer. Agora, eu vou me inteirar como é que está essa situação. Tem recurso? Tem recurso, mas o recurso dá para fazer uma coisa, não dá para fazer outra. Qual que é a prioridade? Qual que vai atrair mais ganho para um coletivo? Aquela que vai atrair mais investimentos para a cidade. Isso é prioridade, é planejamento. Isso é ter uma cidade inteligente, é se programar, é usar os recursos que a gente tem hoje tecnológicos para ofertar serviço de qualidade para a comunidade. Até então a gente tinha consultas de viabilidade para construir, que tu era obrigado a se deslocar na prefeitura, preencher manuscrito. Formulário e tal. Formulário, então... Isso eu lembro muito, é muito... Eu, quando eu estava estagiário, era assim, tu tinha que pegar o telefone da pessoa, ligar, a pessoa perdia tempo, ia para o banco pagar a taxa, hoje tu pode fazer tudo pelo celular. É oferecer essa comodidade para que realmente a população tenha mais serviços num menor espaço de tempo e com mais qualidade. Então, eu tenho uma ideia, eu sou visionário e tal, eu reclamo um monte. Leve para o seu vereador, leve para a liderança da comunidade. A gente tem hoje aqui em Gaspar as associações de moradores, elas precisam de mais apoio, porque ali pode surgir as demandas locais, as pessoas que não têm oportunidade ou não conhecem os trâmites na prefeitura, ou os canais digitais para fazer reclamações, críticas construtivas, ou até mesmo sugerir ideias. O próprio acesso, né? O pessoal que às vezes não conhece. Não conhece, não tem o domínio. Exato. Mas tem esse pessoal que tem essas ferramentas. A gente valorizar a associação de moradores para filtrar as demandas e dali a gente conseguir montar um planejamento estratégico, plano diretor do município, que precisa ser atualizado. Nosso plano diretor ele data de 2006. Pelo Estatuto da Cidade, ele exige que ele seja atualizado a cada 5 anos. A gente não tem feito isso. Tem feito retalhos
e não tem se verificado, porque o plano diretor o que é? Um planejamento, onde eu estou, onde eu quero chegar. E como é que tu monitora isso? Com indicadores, com controle? Será que aquilo que a gente previu em 2006 está acontecendo como foi previsto? Pois é. Se aquele era o plano que era o norte, era uma diretriz do município, mas se de repente ele precisou de algum ajuste, por quê? Como? E onde a gente vai chegar agora? Que a cidade é muito dinâmica, ela cresceu demais, né? Então tudo isso, eu acho que a comunidade ela tem um papel fundamental de participar, de questionar, de sugerir, de criticar. Acho que é um dever do eleitor, é um dever do cidadão, e por isso que eu sempre digo, a gente estar em meio à comunidade, nós somos como tem duas orelhas, mas é um filtro. Tu vai pegando ideias, e essas ideias, aqui eu preciso melhorar, aqui eu posso sugerir, e essas ideias a gente leva para os governantes, mas a gente não é só levar a ideia. Então, eu te levei a ideia, por que tu não implementou? Não tem dinheiro, ou não, falta iniciativa, não tem capacidade. Esse é o papel nosso como cidadão. Então, independente de eu estar ou não estar na política, nós vivendo aqui na nossa cidade, na nossa região, a gente tem esse dever. É verdade. Vamos fazer já um bate-bola, jogo rápido? Perfeito, vamos lá. Fazer? Só deixa eu fazer aqui o meu merchan rapidinho. Por favor. Enquanto tu toma a minha da Aqua 10, já é o merchan. E já a gente vai para o bate-bola, jogo rápido. Só vamos fazer aqui, agradecer aos nossos parceiros sempre do Gasparcast, que é a Gasparzinho Distribuidora de Materiais Elétricos, linha de alta, baixa tensão. Nosso amigo Moa, grande parceiro da gente. Você pode adicionar o WhatsApp da Gasparzinho. O telefone e o WhatsApp é o mesmo, tá? 3330 1331 em Blumenau, no bairro da Velha. Também a Canecas Mais Top. Canecas Mais Top, as canecas do Gasparcast. Essas canecas aqui, ó. Muito bacana. Agora, canecas com glitter, com a sua arte, com a sua logo, do jeito que você imaginar. Canecas Mais Top cria para você. Tem essa aqui, ó, dourada, tem aqui, ó, glitterizada rosa e, claro, muito mais. Tem uma gama de produtos, uma linha de produtos aqui, ó, para tererê. Um tererezinho é bom, né? No calor. Vai muito bem, né, Rodrigo? Aqui, ó. Mas no inverno, né? Aqui, ó, no inverno, aí o chimarrão. Tem também aqui, ó, personalizado. Aqui tá do Gasparcast, tá eu, tá o Léo ali, ó. Mas pode ser com a tua empresa ou você mesmo, né? Canecas Mais Top. Tem 20% de desconto nos pedidos lá aqui, dizendo que eu vi no Gasparcast, viu aqui. O WhatsApp é o 99936-2437, Canecas Mais Top. E claro, falar também da Macucos Pastelaria, o melhor pastel da cidade há mais de 22 anos, meu amigo Marilson, Matheus, toda a turma da Macucos, agora em novo endereço. Bacana demais, o endereço ficou show de bola. Conheço. Conhece? Sou um cliente antigo da Macuco. Desde a época aqui da Rua São José aqui, São José, né? depois a Rua Itajaí, lá no Novo Espaço. Não, o pastel deles é uma janta, eu né? já digo que eu sou sócio, porque o pastel é de qualidade. O pastel deles ali é bom demais. E você pode pedir também no conforto da tua casa. Pode baixar o aplicativo da Macucos, pode digitar lá o cupom GASPARCAST, que tem desconto, tá? Cupomzinho GasparCast, só digitar lá na abinha de cupom, que tem desconto lá no aplicativo da Macucos Pastelaria. Só tu digitar lá Macucos com K, tá? Macucos com K. E claro, o WhatsApp para pedidos também é o 99160 4041. E agora o novo endereço, bem em frente a Bombil, na Nereu Ramos. Para você também, espaço para pet, o pet friendly, happy hour nas quintas, sextas, sábados e domingos, se eu não me engano. Depois o Marilson e o Matheus me corrigem se eu estou errado, mas acho que é isso. E tudo isso e muito mais, Macucos Pastelaria. E claro, Aqua 10, a água 100% gasparense. Se você não encontrar no teu estabelecimento, pede lá, bota Aqua 10, que é água de Gaspar, é boa, pH na medida certa e tudo mais para você. Aqua 10 é a água 100% gasparense. Vamos fazer o bate-bola então? Vamos lá. Deixa eu achar aqui, que eu tenho aqui a colinha do meu amigo Léo. Léo que inventa. Meu bate-bola dessa semana não deu muito certo. Não deu certo, né? Tô aqui vamos ver se esse aqui então... com o joelho aqui estourado. Raio-x hoje de manhã, ressonância hoje à noite programada. E eu adoro futebol. Deixa eu ver aqui, que eu acho que tá no grupo do GasparCast. Aqui, ó. Bora Pronto. Lá. Vamos lá, vamos começar. Vamos lá. Mando aqui e tu manda de lá o que vem. O time eu já tô até vendo aqui. Um time de futebol. Flamengo. Eu já vi ali. Pode mostrar a pulseirinha pro pessoal aí. Pulseira do Mengão aqui. Léo, 52-0 por enquanto aqui.
Um local para viajar, Rodrigo? Eu gosto muito de visitar a família, Braço Norte, Tubarão. Sul do estado. Sul do estado. Sul do Mas estado. eu amo o país todo, rapaz. Eu fui lá pro Pará, fiz amigos, acho uma região fantástica. Nosso Brasil é lindo, né? A nossa região de Santa Catarina aqui tem potencialidades. A gente agora no feriado de Páscoa a gente vai ali para Rio Negrinho. O meu irmão morou em Rio dos Cedros. Toda a região é o nosso interior de Gaspar. Arraial, ali as rotas d'água, ali a rota italiana é fantástico. É incrível, né? Temos que passear mais. É verdade. Um filme? Eu gosto muito do Gladiador. Gladiador, forte. Um livro? Livros são vários, rapaz. Livros são vários. Deixa eu pegar um aqui de referência. Eu gosto muito do livro de engenharia, né? Mas vamos botar ali. Deixa eu lembrar o nome do livro que eu li agora, que eu gostei muito. Que ele trata a teia do mundo. A teia do mundo. A teia do mundo. Bacana. Um hobby? É futebol. Futebol, lazer, agora meio família. Enganchado, um pouquinho, uns tempinhos. Espero estar melhor daqui a pouco, né? Daqui a pouco seja só um susto. Tomara, né? Tomara que seja só um susto. Tomara. Um programa de TV. Programa de TV, eu gostava muito do CQC, que fazia crítica política com pitadinha de humor, aquele humorzinho. Com uma pitadinha de humor. Atualmente eu assisto muito série, eu gosto muito de série. Sim. Daí é diversificada, tem várias aí que eu... Já vamos chegar lá. Comida favorita? Polenta, comida italiana, massa, macarronada. Vem da avó. Isso aí já é... Comida italiana, culinária é fantástica. Bebida favorita? Bebida eu gosto muito de coca. Diz que não é tão saudável, mas coca a coquinha gelada, geladinha nesse calor. Vai sempre bem, né? Vai sempre muito bem. Tua década favorita? Cara, eu da década de todas, desde que eu me conheço por gente, toda época tem uma nostalgia muito bacana, né? Tem uma energia legal. Eu assisto muito filme de antiguidades, eu procuro entender como é que era a vida naquela Também época. Gosto muito disso, até para entender a história e o contexto atual, né? Atual, exatamente. Mas, cara, aquela época de faculdade, geralmente é a época que tu tá aprendendo a trabalhar, se inserindo no mercado de trabalho, então ali a década de 90, o final de 90, o início dos anos 2000, para mim é fantástico, aquela época ali entre os 15 e 25 anos. 25 anos, bacana. Estação do ano? Eu sou da primavera. Nem muito quente, nem muito frio. Ameno, temperadinho. Quando é muito frio para levantar é brabo, e quando é muito quente para o cara trabalhar no campo, na rua, que nem eu tô em obra, é brabo. É brabo. Gosto da primavera. Esporte, não preciso nem falar o quê, né? Eu gosto de vários esportes, até eu era metido no futebol americano antigamente. Também? Também. Com o pessoal aí do Ranks, hein? Isso, um pouquinho antes deles. Depois eles... Antes do Ranks? Então quer dizer que tu já é... Eles profissionalizaram ali, né? Tu foi o... Nós brincava no Honório, ali no pátio do Honório, no Colégio Honório, se agarrava lá com uma bolha de malha, nem era bola, era uma bola daquelas de malha que a gente passava fita... Ela fazia uma bola e se agarrava tudo ali. Mas o futebol é o esporte favorito. Que bacana. Agora sim, uma série de TV. Série de TV tem várias. Eu gostei muito do Game of Thrones. Agora eu tô vendo House of Cards. Terminei ela recentemente. Tem várias. Mas geralmente eu gosto de ação, de séries medieval. E eu já vi que tu envolvendo política e tecnologia. É verdade. E a política está sempre inserida de um em jeito de outro, elas. ela tá ali, né? Por exemplo, a Game of Thrones, que retrata até um pouco o mundo surreal, porque tem questão de dragões, etc. Ela tem uma política entre os reinos lá. Então a política ela sempre esteve envolvida em todas as épocas da humanidade. É isso que as pessoas eles têm que a política ela faz parte da nossa vida do contexto. Gostando ou não gostando, ela nos guia. Desde sempre. Um sonho. Sonho? Não pode ser o da padaria. Não, pode ser o da padaria. A padaria é bom também. É bom, né? É que a gente consiga aí desenvolver um bom trabalho aí para Gaspar e ver a nossa cidade aí figurando entre as melhores cidades aí do Brasil. Estamos a caminho, né? Eu acho que nós estamos trabalhando para isso. Acho que Gaspar vem sendo administrada nesse sentido. E acho que falta pouco aí para a gente dar um resgate final aí. Realmente, a gente tá muito pela região, principalmente eu, muito pela nossa região aqui, Brusque, Blumenau, Itajaí. É a nossa região do Vale como um todo, né? A gente tem muitos conhecidos, parentes e tudo mais, e é unânime, eles dizem que Gaspar é a bola da vez. É a bola da vez, a gente está bem posicionado, a gente tem uma quantidade populacional adequada, de repente a gente fomentar mais a qualificação da mão de obra para nossas indústrias ter mais oportunidade, é o caminho. É algo que a gente sente aqui na rádio, a gente nota aqui na rádio,
Nos meus trabalhos externos também, porque eu também tenho uma empresa de sonorização externa, e é unânime entre as empresas, a falta de mão de obra qualificada. Exatamente. É algo recorrente com todos. Na Temos região, vagas tem vaga e não tem passeia ninguém pro preparado. Gaspar, olha, Há vagas, de 10 vagas, empresas, 6 tem a plaquinha na frente. Aqui na nossa região do Vale, Santa Catarina como um todo, é comum. E, obviamente, a gente precisa de um programa de capacitação, principalmente para atrair o jovem, né? E como na Europa hoje já falta mão de obra para os trabalhos mais braçais, manuais. Lá falta mão de obra para estar no supermercado. Se inverteu, né? Se inverteu. Falta mão de obra para estar um operador de máquina, e aqui não está ficando muito distante. Uhum. Eu lembro que a gente comentou no início do programa, hoje eu estou com dificuldade de contratar pedreiro, contratar servente, contratar colocador de piso, azulejo. Então, realmente, a gente vai ter... Eu até creio que, num futuro, essa questão da mão de obra, a construção civil, ela vai ser muito modular. Vai ser tipo um Lego, vai ser encaixado, porque a gente não vai ter mais mão de obra. E já está acontecendo. A gente vê aos poucos, agora ainda meio que engatinhando, de empreendedores que estão se segmentando. Eu sou colocador de piso e porcelanato. Eu só trabalho com a parte estrutural. Exatamente. Enfim, eu trabalho com calçamento. Exatamente. Tá se surgindo empresas... e pessoas que estão se qualificando e estão terceirizando essa mão de obra. É muita terceirização. É verdade. Um carro. Eu gosto muito da Toyota Hilux, SR-V, a caminhonete. Quando eu era pequeno, a gente brincava muito com os carrinhos de plástico, né? Sim. E quando tinha caminhonetezinha, eu adorava. Sempre. Essa é minha. Tanto que hoje eu tenho uma, eu acho que muito em função disso. E da praticidade. Como eu lido com obra e moro num sítio, a gente carrega a bicicleta e carrega... Toda hora carregando alguma coisa. Carro forte. Não tem, né? Patrolinha, toda hora. Patrolinha do interior. Do interior, né? É que tu tá sempre no meio, né? Enxada, pá, animal, até cachorro transporta em cima. Vai de tudo. Vai de tudo. Um artista. Eu não sou muito ligado em artista, mas eu gostava muito da... Pode ser das antigas. Das antigas, Fernanda Montenegro, a maioria das antigas. Os artistas comuns, hoje eu não vejo novela, não acompanho mais. Não vejo assim uma referência, pode ser que tenha, mas eu não acompanho tanto. A minha referência era o Francisco Oco, Fernanda Montenegro, esses mais antigos aí. Os consagrados, saudosos, consagrados, sim. Café ou chá? Café. Café, né? Café. Eu parei um pouco agora, mas sou muito cafezeiro. Até era meio que um hobby, eu assistia programas de café, tenho livros que falam de café. Eu tive uma oportunidade que eu consegui visitar Minas Gerais, eu fui numa fazenda de café. O café está na história do Brasil, da nossa colonização, então está enraizado, né? É enraizado, é verdade. Um animal. Cachorro. Cachorro. Adoro cachorro. Música. Eu gosto muito o que eu não curto muito é funk, mas eu gosto mais do nosso MPB. E o meu gosto musical ele é meio eclético, eu fui mudando com o tempo. Com o passar do tempo, exatamente. Quando eu era mais jovem eu gostava da balada, aquele pop, aquela discoteca antiga, né? Quando eu viajei para o Pará a trabalho, eu fiz uma imersão. Só para te ter uma ideia, eu fui algumas vezes para Belém e algumas vezes eu fui fiscalizar obra e fazer auditoria em obras do governo no interior, na Ilha de Marajó. Que a gente, para chegar, tinha que ir de balsa. A balsa levava 15 horas para ir e 15 horas para voltar. Isso é nosso Brasil. Olha só como ele tem para conhecer. Uma riqueza fantástica. E lá era um navio que a maioria ia dormindo em rede, 400 e poucas pessoas em rede, tinham 15 ou 16 camarote, que é uma salinha metálica pequena, mas pelo menos tinha um ar-condicionado, uma caminha, um beliche que eu não sou acostumado a dormir em rede. Para nós o governo bancava, né? Só que eu não dormi em rede nem parado na praia, eu tenho labirintite. Imagina um barco subindo o rio. Que até 1h da manhã eu estava agarrado na cadeira na beira do barco, o pessoal transitando normal. Então, ali eu comecei a gostar muito das músicas do Norte, também um pouco da sofrência, Maiara Maraíza, Marília Mendonça. Eclético. Assim, eu só não curto, tem alguns funk que eu curto, mas eu gosto de samba, eu adoro carnaval. Desde pequeno eu gosto do carnaval, o desfile, aquelas fantasias e tal, um pouco histórico aqui, né? Exatamente. A cultural, parte né? Cultural. E daí com a minha irmã morando em Joaçaba, com meu cunhado, em 2019 a gente foi lá visitar eles, num período de carnaval, assisti. Daí tive a oportunidade em 2020 de desfilar, fui convidado para desfilar, fomos ainda pé quente, fomos campeão na Escola Aliança, e daí o carnaval parou por um tempo em função da pandemia, e esse ano retornou, daí a Escola Aliança já não existia mais, daí a gente criou amizade com o pessoal que morava em Joaçaba, minha irmã nem mora mais lá, mas a gente permaneceu amizade, né? Pessoal de Fraiburgo, um pessoal de Capinzal, pessoal de Ouro, aquela redondeza. Todo ali, Erval Velho e tal. Tem um grupo de Erval. Tem um grupo no WhatsApp.
Daí fui desfilar pela Grande Vale esse ano, daí já foi meu irmão, a minha cunhada, a minha esposa, e fomos campeão de novo. Cara, pé quente, então ainda. tu é pé quente. Pé quente. Então convidou. Ano que vem eu quero ir para outra escola para ver se confirma. Ver se funciona. Que bacana. Legal. E a tua maior inspiração? Cara, a inspiração é a minha família, meu pai, minha mãe, meus avós. A minha família é a minha inspiração. Família. Bacana, cara. Isso é muito bom, a gente ter esse projeto que é o nosso GasparCast, que a gente consegue trazer pessoas que sejam gasparenses naturalizados, naturais da cidade, ou gasparenses que adotam Gaspar para viver. Exatamente. Eu sou um que há 33 anos adotei Gaspar para ser a minha terra, e hoje é a nossa terra. Empreendendo, trabalhando na comunicação, e não me vejo assim longe de Gaspar. Eu não sei se aconteceu contigo também, quando nós íamos morar aqui para Gaspar, ali em 89, 90, os anos 90. Eu cheguei em 90. Anos 90. Gaspar tinha o quê? Seus 20 mil habitantes. Isso. É uma colonização alemã muito forte. O pessoal aqui tinha um bairrismo com quem vinha de fora, porque, é claro, é o desconhecido, é gente nova. Eu lembro que eu cheguei na minha primeira turminha de quinta série, assim, porque ele já tem aquela amizade que se constrói, cria aquele primeiro bloqueio, né? E eu senti isso até o final ali dos anos 90? Não, até o início dos anos 2000 ali, acho que ainda tinha um pouco disso. Hoje, Gaspar, ela é formada pela sua grande parte de imigrantes, né? Pessoas que colonizaram, que vieram para Gaspar por opção, muitas delas. Então hoje isso já está natural, né? Hoje a gente já se considera, acho que um povo realmente unido e bem formado, mas tinha um pequeno bloqueio lá atrás e que é natural do processo, né? Exatamente. E hoje você se sente gasparense, eu me sinto gasparense, o meu menino tá aqui, é gasparense, então a gente criou essa base aqui, a minha esposa é de Gaspar. Aquele, tu ama Gaspar, tu se sente parte, e quando tu se sente parte, tu está engajado, está inserido. Isso é fundamental, né? Bacana. Bom, todo convidado, né, do GasparCast, não sei se tu chegou nessa parte da fase. Já cheguei. Já chegou? Já cheguei. Recebe uma lembrança da Canecas Mais Top, na parceria com o GasparCast, Arte e Resina. Vamos ver, eu quero que tu confira. Vê se tá tudo certo, se é o Rodrigo mesmo. Vê se não tem uma... Se não é o primo lá de Tubarão. Não é. Okay. Não, acho que ele pegou a foto certa aí. Que show. Tu ganhou a caneca do Camargo, que eu chamo. Olha só, que legal. Tem até a caricatura aqui. Tu já experimentou o Camargo? O avatar. Como é que é o Camargo? O Camargo é o leite, café e o leite tirado da... direitinho. Eu tirei muito tempo leite aqui em Gaspar. Purinho. Vai lá com a canequinha, ó. Por vários anos, meu pai sempre teve... Aqui, ó. Tá tudo certo, é isso aí? Tá tudo certo. Essa caricatura criada pela... Tá até mais bonito meu avatar aqui. A gente... O pessoal da Caneca do Top é show de bola. É show de Olha bola, como eles melhoram nós aí, rapaz. Não, é caprichoso, no né? tipo, rapaz. Do leite ali, na minha juventude, meu pai, eles têm vaca de leite até hoje, né? A gente tinha geralmente 1 ou 2 vaquinhas de leite. E daí eu e meu irmão era responsável por cortar o trato e tirar o leite, que é uma responsabilidade, né? Você tem que tirar o leite de manhã, tirar o leite à noite, e não pode deixar, porque a vaca vai secar o ubre. E esses dias o pai e a mãe foram viajar lá para a família no sul, vem lá o Rodrigo, no dia da festa da São Brás lá. Entre o festeiro e os festeiros da igreja, acordar cedo e vir tirar o leite, no final do dia tratar dos bichinhos. E mais um leitinho... Mas ele tem ainda as vaquinhas? Tem. A vaquinha ali. Tá lá, tem o terreninho dele do lado, cara, é um sítiozinho. Que bacana. Não tem coisa melhor que tu ferver a panelinha de leite ali, botar um Nescauzinho e principalmente agora para os nossos filhos ter essa vivência, né? Como a gente falou muito disso hoje, e tá se encaminhando para Gaspar ser uma cidade já é médio porte para grande porte. Para daqui a alguns anos. Mas a gente não esquecer essas origens de Gaspar. Pessoal que cultiva o arroz, né? Pessoal que... Esses dias eu passei ali na Lagoa, até o Luiz ali. O Luiz Nagel? O Nagel. É meu vizinho. Cara, até falei pra ele esses dias. Encontrei ele. Aí eu falei, ele fazendo silagem. Sim, do lado do meu terreno. Pro gado dele. Eu disse, cara, eu vejo isso, meus cunhados no extremo oeste catarinense fazendo. Lá no sul, meus Agora, Gaspar, fazia tempo que eu não via isso, a colheita do milho. Muito arroz, né? Arroz normal, ainda tem. Nós temos que valorizar muito o nosso pequeno agricultor, né? São pequenos agricultores que produzem riquezas, que geram aí alimentos saudáveis atrás do nosso terreno onde eu moro. Isso tudo Nós temos um vizinho que ele está plantando verduras, alimentos para fornecer para o nosso mercado. Então é um alimento que vem
próximo, natural, fresquinho, chegando no nosso mercado, na nossa mesa. Então, tem que valorizar. Eu, como fui criado, a gente vem de família de agricultores, a família no Sul preserva essa característica até hoje. Claro, naquela época era muito mais difícil, não tinha trator. Eu lembro que a gente puxava com o gado, braçal, com o gado, com a carroça, na zorra. A estufa de fumo tinha que amarrar, pendurar. Então hoje está tudo muito moderno. O fumo hoje eles não trabalham mais. Eles têm granja de porcos, plantação de milho, outras plantações, leite. Inclusive a nossa família Boeing lá, a minha prima se formou médica veterinária recentemente, meu tio está com criação de vacas de qualidade, aí são premiados em diversos aí, eventos da área, da pecuária. Então é uma tradição que se mantém e é algo necessário para toda a população, né? A gente tem que ter uma agricultura forte. E o Brasil ele é muito rico nisso, e a Santa Catarina principalmente é o pequeno e médio agricultor. Exatamente. A gente tem que valorizar. E como é que a gente valoriza o pequeno e médio agricultor? É tendo uma Secretaria de Agricultura adequada, podendo fornecer equipamentos que por hora para eles não é vantajoso, ou não tem condições de comprar, mantendo as estradas rurais bem pavimentadas ou bem cuidadas, com manutenção, né? Então isso é muito importante para a gente favorecer o nosso pequeno agricultor. Tudo isso daí. Fomentar e manter ele no campo, né? Que é importante. É verdade. E até eu percebo hoje um movimento contrário. As pequenas e médias cidades, que são a maioria do Brasil, a gente tem, quando a região interiorana ela começa a receber esses cuidados de manutenção, de infraestrutura. Antigamente tu não tinha sinal de TV, tu não tinha sinal de internet, era complicado. Eu lembro que eu ia lá pro meu avô, aquela televisão antiga, pegava, só podia ligar na hora do Jornal Nacional e pegava mal. Ficavam isolados praticamente. Praticamente isolados, e não hoje tinha esse telefone. Hoje a gente tem a mesma tecnologia que a gente tem na cidade, a gente pode ter no campo. Favorece manter esse pequeno agricultor no campo e com uma qualidade de vida que, criando um bichinho, excepcional, um ar puro, tendo um gramadinho, um sítiozinho, é fantástico, né? Pra gente encerrar. Perfeito. A gente encerrar isso agora. Talvez dentro de um sonho, ou um projeto de vida, talvez para ti, curto, médio ou talvez longo prazo, talvez uma realização para o Rodrigo, prefeito de Gaspar? Assim, seria uma coroação desse trabalho todo? Eu me sinto preparado. A gente vem trabalhando ao longo dos Isso anos. É importante. Era essa a resposta que eu queria. Com esse desejo. Claro que a gente sabe que os desafios são a cada dia maiores. É um contexto, conforme a cidade cresce, o contexto vai mudando. Exatamente. E eu estou procurando acompanhar esse cenário, me preparando para essa oportunidade. Eu tendo a oportunidade de representar a nossa comunidade, eu volto àquela fala que eu fiz quando eu me elegi vereador, até sem imaginar que seria eleito. Uhum. O compromisso passa a ser muito grande. Então, eu foco muito em resultados. Quando eu lecionei, quando eu fui coordenador de curso, no meu trabalho na rede federal, nos meus estudos, a gente tem a gente está nesse patamar. A gente tem algumas metas e objetivos. A gente quer chegar aqui. O que eu preciso fazer para chegar aqui? Eu tenho que ter indicadores. Eu quero pegar uma cidade numa situação e poder, depois de 4 anos, entregar uma cidade que eu saia de cabeça erguida quando eu saí de vereador, com um patamar melhor, com as pessoas felizes, ciente que a gente produziu um bom resultado. Esse é o meu maior sonho. Não ser prefeito por prefeito, não. É ganhar por qualquer custo, não. É ganhar e poder mostrar trabalho. Porque também, se eu chegar lá e a gente não conseguir montar uma boa equipe e não der um resultado, eu vou me sentir frustrado. E não é esse o objetivo. Eu tenho certeza que a gente consegue montar uma boa equipe e deixar a cidade num patamar ainda melhor e galgando por aquilo que eu estudo, que é as cidades inteligentes. Esse virou corte. Já fiz, né? Rodrigo, muito obrigado por ter estado com a gente aqui. E realmente é muito bom, muito bacana. A gente está, como a gente fala aqui no GasparCast, está trazendo e desmontando as pessoas. Que as pessoas te veem na rua, as pessoas passam muita gente. Uma figura, às vezes, formal, né? Formal e tal. Para a gente conhecer um pouco do Rodrigo como pessoa e como empreendedor também. Muito obrigado por esse bate-papo aqui. Agradeço de coração, porque na verdade aqui não é nem uma entrevista, aqui é um bate-papo descontraído, como se a gente estivesse fazendo uma carninha e tomando uma coca ou uma cerveja, né? Esse é o foco do GasparCast. É muito familiar e parabenizo pelo programa, pela iniciativa. Isso permite não só a mim, como outras pessoas que aqui já passaram, venham passar, e mostrar esse lado familiar, o lado pessoal. Nós não somos seres extraterrestres, sendo um empresário, sendo um professor, ou sendo um político. Não é algo distanciado. Não é distanciado, muito pelo contrário. A mesma comunidade, a gente precisa estar integrado. Então, para mim, é uma satisfação imensa estar aqui. Acompanho o programa, acho fantástico, por permitir que a gente consiga mostrar esse outro lado de família, o lado pessoal, que eu considero até, às vezes, mais importante que os nossos objetivos, às vezes, políticos ou profissionais. Isso, para mim, é
é fantástico e fico sempre à disposição. Agradecer novamente aqui pelas lembranças. Vai figurar, vai ficar ali no meu escritório ali, que a gente tem um... Ah, vai ter um lugarzinho lá? Esse aqui vai lá pro sítio? Depois... Um vai pro sítio, lá para nosso... Eu fiz um rancho agora, a gente construiu um rancho lá com uma caixa de bote. Vai lá na nossa stand e esse vai pro escritório. Né? É o Heitor, O Camarguinho pro Heitor lá. Eu coleciono canecas. E cada viagem que eu faço... caneca nós está vendo, ó. É mais um colecionador. Sou um colecionador de caneca. E cada viagem que eu faço, eu compro. Ali no meu escritório eu tenho uma bancada de livros e em cima eu tenho várias canecas. Eu também tô pegando esse vício também. Daí eu morava aqui na margem esquerda no apartamento, a gente acabou alugando apartamento e ficando desde dezembro morando 100% lá no bairro Lagoa. Só que para eu poder acomodar todos os móveis, mobiliário, fui lá, fiz um rancho. A gente tem um costume de fazer festa junina todo ano, né? Reunir os amigos. E daí fizemos primeiro um rancho aberto, agora fechamos o rancho e eu tenho uma prateleira lá que está... Além da questão futebolística, a questão das canecas aí que eu adoro colecionar. Então já são mais duas aí. Agradeço de coração a Sentinela, o programa aqui, o Gasparcast, a vocês aí pelo belo trabalho. Obrigado, meu Rodrigo. Obrigado. Tá aí então, mais um Gasparcast sendo concluído com sucesso. Muito obrigado pela audiência de cada um de vocês, por estarem acompanhando. Não esqueça, se inscreva no nosso canal. Tem muita coisa bacana ainda para passar por aqui. Gasparcast, o podcast gasparense, o podcast da Sentinela. Gente, um grande abraço e até a próxima edição.